Olá, loucos por barcos, estou aqui novamente, praticamente não me mexi, essa é a chamada de ano novo. Então, vocês assistiram o primeiro programa dos melhores momentos de 2021, o ano de estreia do Loucos por Barcos, agora na véspera de Natal. Estamos aí chegando, estamos na semana que antecipa o final do ano, ou, na opinião de alguns, a semana que encerra um ciclo e inicia um novo. Estamos muito querendo isso. O ano de 2022 vem aí em pleno verão. A nossa vantagem é que o nosso final de ano é com o verão e quem é louco por barco quer e está navegando. Então, para curtir nessa quarta-feira mais um pouquinho o segundo episódio do melhor de Loucos por Barcos 2021, um feliz ano novo, muita saúde, muito mar bom e que a gente continue com essa loucura que tanto nos apaixona. Um grande abraço a todos e um feliz 2022 e todos os outros que vêm depois. A gente se vê no próximo ano. Então, vamos debater de uma forma tranquila e descontraída para passar um pouco de informações sobre como escolher a melhor marina. O que é, e eu vou começar pelo Mário, né? Que tem essa pegada, essa especialização bem forte do ponto de vista profissional, trabalha com isso. O que é, Mário, uma marina completa? Muito bem, boa noite a todos. Marina é uma infraestrutura náutica. Ela compreende uma série de equipamentos, uma série de algumas amenities, né? Como algumas marinas, você tem piscina, você tem lojas de conveniência, lojas diversas, restaurantes. Então, uma marina completa, ela envolve não só uma área para você atracar seu barco em flutuante, né, em pier flutuante, vagas secas, ou seja, vaga seca, vaga molhada, tudo adequado com o tamanho e o porte da embarcação. Você tem uma série de operações dentro da marina, o como que você vai chegar e sair dessa marina, o acesso que você vai ter. Enfim, uma marina é uma infraestrutura náutica e você tem marinas desde uma simples marina ou garagens náuticas e você tem mais complexas. Aqui no Brasil a gente tem algum exemplo, eu falo muito da BR Marinas, por exemplo, que é uma marina completa. Você vai em Marina da Glória, eles têm 8 infraestruturas, se eu não me engano, aqui no Brasil hoje. E você vai numa Marina da Glória, você tem um lugar que guarda barco, mas você também almoça, você tem lá alguns restaurantes de renome, você tem lojas de conveniência, você tem uma loja de artigos náuticos, você tem Wi-Fi, você tem pier flutuante adequado com fornecimento de água, energia elétrica, serviços de apoio 24 horas, uma embarcação de apoio, uma equipe que trabalha lá 24 horas. Estão anotando aí? Isso é uma marina completa. E é isso, uma marina completa envolve todo esse tipo de equipamento. Algumas travel lift, outros ainda trabalham com... Vamos falar um pouquinho sobre isso no detalhe. Então vou pegar o seu gancho de vários itens que a gente até listou aqui para falar os principais, para quem está escutando e falando, bom, mas eu tenho um barco de 20 pés, um barco de 30 pés, vamos falar um pouco sobre isso. E aí eu vou perguntar pro Marcelo. Marcelo, você que viaja, conhece, visita. Você vê muita diferença de estrutura, óbvio que há, a gente sabe que há, mas dentre as regiões que você visita, como é que estão nas regiões essas marinas estruturadas? Tem muita defasagem, o pessoal está investindo, você que está sempre aí em campo, conta um pouquinho para a gente. Na verdade, essas melhores marinas que a gente tem, como o Mário acabou citando, são espelho para as marinas menores. Então, boa parte do nosso mercado a nível de estruturas e apoios náuticos, eles tentam sempre se espelhar em boas soluções que a gente tem em equipamentos e estruturas maiores, para ele poder se adequar e deixar o máximo possível daquele cliente dele super satisfeito. Porque tem que ser analisado a questão da estrutura, desse conjunto todo, da forma que a pessoa chega a cuidar da embarcação, não é apenas só subir e descer. Isso. Tem que adoçar o barco, no caso de água salgada, ou mesmo em água doce, você tem que dar um tratamento diferenciado, tem o problema às vezes de oxidação, que o barco tem a tendência de ficar amarelado a linha d'água para baixo. Então, o que vai ser utilizado, na maioria das vezes, a gente sabe que o pessoal hoje, com a facilidade da internet, procura essa referência do que as melhores marinas
que você tem no Brasil utilizam, seja de processo ou seja de produto. Então, boa parte das marinas, elas realmente estão a fim de poder oferecer um serviço de ponta para o cliente. Mas tem algumas que são desesperadoras, então não deveriam nem ter o título de apoio náutico ou mesmo marina, porque é muito triste a gente acabar vendo isso daí. Um barco, às vezes novo, que sai do estaleiro, e num curto espaço de tempo você vê que ele está numa condição que parece que tem muito tempo de uso, e não é. Às vezes isso daí é só uma questão de produtos e procedimentos que o pessoal usa. Então, eu, representando a Nautic Special, a gente tem o compromisso de poder justamente levar o que tem que ser feito para poder cuidar do barco. Então, a gente sabe que tem N procedimentos errados e nós estamos aí nessa incumbência de poder deixar a forma correta que eles têm que estar utilizando, seja produto, seja a forma operacional. E uma coisa legal que tem muita marina indo atrás é de certificação. Então, a gente tem aqui no Brasil a questão da bandeira azul, não são todas as marinas particulares, alguns yacht clubes também que acabam disponibilizando disso, mas é um sonho de consumo que eles estão indo atrás. E aí, com isso, acaba melhorando o cenário por total na marina. Então, existem grandes diferenças. A gente sabe que tem muitas marinas boas de água doce, como tem as de água salgada, e todos estão se espelhando na sua região, na marina A, B ou C, que é de ponta, para eles poderem pegar os equipamentos que eles utilizam, a estrutura de apoio, que nem o Mário falou, de flutuante. Até para atrair o cliente. Exatamente. O que eu vou oferecer aqui para esse cara vir para mim? Exato, porque a turma quer esse conforto, quer que a embarcação seja super bem tratada. Então, na maioria das vezes, o pessoal resolve justamente se espelhar. E aí não é só o marinheiro, né? Você tem que ter uma boa estrutura. Sim, sim. Vou, então, pular aqui e para o Sérgio. Para quem está nos assistindo, para o nosso louco lá por barco, que logo, logo vai se tornar um alucinado. Yacht Club ou uma... Conta para o pessoal que não faz ideia qual que é a diferença. São duas estruturas náuticas assim, semelhantes, mas Yacht Club, marina, o que é legal, o que não é legal? Guilherme, explica a diferença, por favor. Vamos retornar aos anos 30, Boa. 40. Vamos lá, o que história todo mundo adora. Represa da Guarapiranga nascendo e nasceu os primeiros Yacht Clubs, que era nada mais do que um passatempo de algumas famílias tradicionais de São Paulo, que iam para a beira da represa e construíam até seus barcos pequenininhos a vela. Outro dia eu fiquei sabendo uma história que era de um ex-funcionário da rede MAP que construiu os primeiros barcos a velas que usaram no SPIC, São Paulo Yacht Club, que é um dos mais antigos da represa. E isso me chamou a atenção, eu comecei a ler um pouco sobre a história da Guarapiranga, que eu estou ali nada, eu nasci em 66, abandonei a represa em 70 e voltei em 2001. E conhecendo esse lado histórico dos yacht clubes, que existiam até divisões de famílias, né? Por exemplo, família Matarazzo, Ramezoni frequentava o antigo Itaúpu, que na verdade era o Clube Itália. E tinham divisões até de países, que o SPIC era o clube inglês. O IXA, que é o São Paulo Yacht Club, o Yacht Clube Santo Amaro, era o clube alemão. E o paulista era o paulista, ou seja, não tinha nada a ver com o país. Era simplesmente um que aceitava todas as etnias, vamos assim dizer. E fazia parte do estatuto dizer, não pode ter só um tipo de gente aqui dentro. Fui descobrir isso também com pessoas da antiga, que contavam a história. É muito interessante. Em comparação a esse lado Marina e Yacht Club, essas pessoas se uniram e fundaram vários clubes. Vamos falar aqui. SPIC, IXA, Clube de Campo Castelo, Clube de Campo São Paulo, Itaúpu, Paulista, Asbac, Indiano. E clube, eu acho que são todos. Depois teve outro do Itaú Clube. O Itaú e o Santa Paula também, que acabou fechando. Santa Paula, nossa, tradicionalíssimo. Fechou. Faz anos. Com tudo isso, você vê que esses clubes representavam o lado familiar do que seria o futuro a Marina. Porque a Marina acabou nascendo, derivando de um pouco do Yacht Club, só que mais aberto e na condição de mar. Aí vamos falar então de Yacht Clube de Santos, Yacht Clube Barra do Una, outros Yacht Clubes que eram Batuba, todos esses. Também, que eram de outras épocas, que hoje a Marina já abriu um espaço maior ainda. E para competir é difícil.
vou dizer que é difícil. Claro. O Mário vai dar risada. Porque é mais restrito, né? O Yacht Club você pega, existe um estatuto, existe aquelas famílias que estão antigas lá e que acham que aquilo é o quintal de casa, às vezes. E às vezes não é, a verdade é outra hoje. Você tem que seguir estatuto, regulamentos, e que melhorou. Com o decorrer do tempo, isso foi mostrando que a tendência é ter as mesmas famílias, mas vem o futuro, as gerações estão mudando. Eu já sou segunda geração, meu tio foi Comodoro lá no Paulista em 62. E meu pai era sócio até 70. E eu voltei agora como um sobrinho de Comodoro. Né? É de família. Mas não espanta, porque a gente mostra que mesmo sendo de família, as pessoas que não são das conhecidas de famílias também estão chegando. Isso que eu ia aproveitar para fazer a pergunta. Então, a pessoa, quem está nos assistindo, fala, acho isso muito legal, eu quero ter um barquinho aqui para curtir em São Paulo, mas eu não vou para o mar. Independente, só porque a gente está falando aqui... A represa é um bom caminho para ele chegar. E como é que ele vale a pena? É legal? Ele pode se tornar sócio? Olha, eu sou suspeito. Vamos falar de uma forma geral, como todos os yacht clubes. Sou suspeito porque eu sou apaixonado pelo Yacht Clube Paulista. Frequento os outros yacht clubes, tenho amigos em todos eles, Comodoros, e eu gosto muito do Paulista, sou sincero. Mas os outros clubes também têm as suas peculiaridades. No caso do Clube de Campo, né, o Mário sabe, e o Marcelo também tem parte hípica, parte de golfe, chalés, 200 casas. Tenho muita amizade com o Gordon e a gente conversa muito, que ele justamente é da área náutica do Clube de Campo São Paulo. Então, esse é um diferencial do Clube de Campo São Paulo. O Paulista, por sua vez, tem uma tradição muito na vela. Né? Nós temos ali Bruno Prada, medalhista olímpico, você tem Jorg Bruder, que foi campeão mundial. Isso fez a diferença para as pessoas que gostam mais desse lado vela e também parte de esqui. Temos Sérgio Mulatlete, que é famoso esquiador do Paulista, Beto Keller e outros tantos, Robert. Bastante bacana. São bastante pessoas gente. tradicionais, porque ali você, pegando um pouco da história antiga, você vê vela, esqui, corrida, barcos de corrida, que é o que você está me cobrando, até o Marcelo brincou. Eu reconstruí um barco de corrida da década de 50. Isso que ele estava comentando, uma loucura. Tradicional. Santo Mauro, tem tantos nomes. A família dos Ramezoni, Magnani e o próprio Saul Gianecchini. Nós fizemos uma homenagem para o Saul, ele estava com 90 e poucos anos até 3 anos atrás. Apareceu lá, ficou emocionado, recebeu um troféu, por quê? Era o começo das corridas náuticas de São Paulo, foi exatamente em frente ao Paulista. Tem fotos uma lá. Questão cultural, histórica, né? Santa Paula. Como você colocou, que de onde surgiram. Aí você teve dali o surgimento das margens. Então é muito interessante essa história, é muito bacana. Então, assim, hoje, se quem está nos assistindo quiser comprar o seu barco e se tornar sócio, é possível? É possível, estamos abertos. É difícil? Não, fizemos uma revolução na represa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem outros iates que fizeram a mesma coisa. Estava conversando com o Marcelo um pouco antes da nossa entrada e nós fizemos uma revolução lá na represa. A gente já conversou sobre isso também. Entrou num problema na época da pandemia, até as marinas sofreram, os clubes em geral. Né? Nós somos sócios do Sindiclube e o Sindiclube nos representando mostrou que bateu água em todo mundo. Os clubes, yacht clubes, clube de futebol, marina, parou tudo. O mundo parou. E nós tivemos que... Em breve tempo a gente discutiu bastante isso. Inclusive. Nós tivemos que se reinventar. Essa foi a frase que deu certo pelo jeito. Um grande amigo nosso que tem uma riva dessa, um dia me falou lá no Clube de Campo São Paulo, certo, vocês vão ter que se reinventar. O Edgar Saig é uma pessoa excepcional. E vocês vão ter que se reinventar e tudo vai ter que ser reinventado. Então o recado, posso passar aqui, ó. Se você tem interesse em se tornar sócio do Yacht Clube, claro, tem lá as regras, formas, etc. Mas viver um pouquinho dessa história, seja em qual Yacht Clube for, um pouco dessa história, conviver com esse pessoal que tem um pouco essa cultura mais arraigada do Yacht Clube, é possível. Cada um com o seu procedimento. E o Yacht Clube Paulista aqui está de portas abertas. De braços abertos. De braços abertos. Então, deixa eu já dar aqui, primeiro, já tem até uma pergunta e a gente vai começando a entrar no assunto operacional do dia a dia. O Juliano Giova, ele fala assim, a Marina deve auxiliar o cliente, obviamente o cliente da Marina, a selecionar bons fornecedores e afastar outros, que é aquela coisa do controle, cadastramento, etc. Eu entendo que sim,
que aquelas marinas que já tem, como o Mário colocou, serviços que estão lá dentro, obviamente que estão lá, tem uma responsabilidade, estão com a cara para bater no dia a dia, porém as marinas não só, na minha opinião, podem, como devem, não tem responsabilidade sobre os prestadores, óbvio, mas saber que essa empresa está aberta, tem um cadastro bem feito, etc. Alguém pensa diferente disso, Mário? Acho que isso faz parte dessa organização das marinas. Ele tem uma responsabilidade, ele foi avaliado. Passou por um processo assim, não, teve um CNPJ ativo, tem um endereço aberto, não é um aventureiro. Infelizmente não é o que a gente vê muito por aí. Ok, mas entendemos que deveria ser assim. Sim. E o sinal de uma boa marina é aquele que faz isso. Sim. Então temos que olhar isso. E que hoje bateu nos yacht clubs também, né, Mário? Claro, foi o que a gente falou nesse processo de abertura, né? Então, maravilha. Outro aqui. Bom, o pessoal falou, não vamos perder, tem muita gente interessada no assunto, eu vou então jogar a bola para vocês e começar com os temas principais. Bom, vou pegar a média do mercado, barcos pequenos a médios, né? Vamos começar por aí. Vale a pena, quando eu vou procurar uma marina, vale a pena eu saber se essa marina tem travel lift, ou só uma rampa de acesso, que eu vou usar a carreta rodo encalhe. Como que eu escolho? Se eu tiver duas ao mesmo tempo, vale a pena eu investir mais para um travel lift? Para colocar a minha 30 pés ali em cima da carreta? Ou tudo bem se eu subir na carreta e fazer o encalhe? Marcelo, vamos lá. Tendo uma estrutura de travel lift é outro mundo. E outro custo. E outro custo, mas eu quero misturar os não que de repente quem faz operação com rampa e trator, que seja uma estrutura obsoleta, não tem nada a ver. Hoje tem muitas marinas de ponta que utilizam o sistema de rampa e atendem perfeitamente, porém não é um equipamento só que eles têm, então tem lá um segundo, um terceiro trator. Exato. Tem uma equipe muito bem formada. Se ao contrário, a carreta do proprietário não tiver altura, o barco não desce, cara. O cara vai ficar tomando sol no seco. Então, quer dizer, tem algumas exigências, mas a nível de estrutura, sendo um barco médio, então, aí eu já pego o gancho e eu vou puxar aqui pro Mário na sequência. A gente comentou sobre isso. Existem marinas, por exemplo, eu tenho o barco em Ilhabela, então fica lá na Porto Marinho Ilhabela. Eles investiram numa estrutura, porque a entrada e saída é pela praia, pela praia, só que eles têm uma estrutura que colocam o barco na água com qualquer maré. Exatamente. Que é o gafanhotão lá, etc. Sim. Mário, dá o seu pitaco aí. Vamos lá, eu acho que a primeira coisa quando a gente vai procurar uma marina, primeiro é saber o que você quer. Boa. Para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, sei lá, esqui, wakeboard. Eu vou chegar passear, de carro, de helicóptero. Vou pescar, como é que eu vou chegar? Isso. A distância da casa, a distância do seu destino, isso, daquilo que você exatamente. Quer. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, só pegando um gancho e uma coisa que acabou faltando dele falar, diferença entre marina e yacht club é que um é um clube, é uma estrutura fechada para associado. E a marina é uma coisa mais aberta, mais comercial, com uma finalidade comercial. Colocou o barco ali e pagou, você tá... Marina, começou o termo marina, surgiu em 1928 nos Estados Unidos, numa reunião que tiveram lá para ter uma estrutura, porque até então não tinha. Os barcos paravam em áreas portuárias ou em baías, alguns lugares abrigados, e não tinha nada estruturado para receber aqueles barcos, que na época, eu estou falando barco de 15, 20, 25 pés. Né, que não tinha mais do que isso também. Sim, perfeito. Aqui no Brasil também tinha isso. Então a primeira coisa é o que você quer, para onde que eu vou. Ali você vai chegar naquela região, você vai ter uma, duas, três. Aí você vai ver as outras funções que você tem. Como é que é o acesso dessa estrutura, como é que eu vou colocar e tirar meu barco da água, o cuidado que o pessoal... Se é um trator bem cuidado, se é um trator largado, os funcionários, se eles estão apresentáveis ou não, se eles têm uma boa formação. As amenidades, muita gente, você vai lá de barco, mas você também vai levar família. Então, se tem restaurante, se não tem, tudo isso daí vai acabar pesando no momento da decisão da marina. E, lógico, o momento do bolso. Isso, eu né? Porque existem preços aquele e preços. órgão, né, extremamente que é importante do corpo humano. Do corpo humano. Que um barco, a gente sabe, um barco ele custa entre 5% e 10% do valor dele por ano de manutenção entre marina, marinheiro, cuidado
coisas nesse gênero. Então, tem um custo elevado. E a marina, a gente vai selecionar a marina por isso, proximidade da sua casa, da sua residência, qualidade ambiental da água e do entorno onde você vai, Isso. a qualidade dos equipamentos que você tem, os amenities dessa marina, se ele tem um restaurante, um bar, uma piscina. Ou simplesmente um vestiário que a mulher Um chega e fala, vestiário, eu quero descer do barco, você vestiário é vai uma parando coisa- o barco aí, desligando, Sim. conversa com o marinheiro, que eu tô indo ali no vestiário tomar um banhão, e aí vão me xingar, porque eu falei no último, eu falei, eu quero passar meu creme rinse. Ui, não. Quero ser velho, hein? Não, mandaram 80 mensagens. Guilherme, denunciou. O condicionador, aquele banho quente que a mulher quer enquanto você está lá resolvendo se você vai desligar ou ligar a chave de bateria com o marinheiro. Por incrível que pareça, ô Códia, banheiro é uma coisa que também atrai o público. Óbvio. Você ter um banheiro sujo, um banheiro limpo, Total. constantemente limpo, faz um diferencial Total. danado numa Eu acho que a estrutura primeira coisa, quando a pessoa. Ó, fizemos o passeio, a pessoa está cansada, ela quer sair para tomar um banho. Então, isso agrega a família. Se a família chega e fala, eu vou para o bar, eu fico toda suada, salgada, não quero mais ir. Não, eu sei que eu chego lá, a mulher relaxa. Ela vai lá pro vestiário, toma o seu banho, usa lá o seu creme rinse e vai. Códia, tudo isso o Yacht Club tem. Entendeu? Tudo isso é. Com um detalhe, você deixa as crianças, às vezes, porque a criança não quer subir no barco, Isso. tem lá um canto atrativo. Nosso Yacht Club, por exemplo, nós temos uma sede social com restaurante, Então, atende sábado e domingo à la carte. Aí depois de tarde vem tênis, beach tênis, 2 quadras de beach tênis, 8 quadras de tênis, 2 de piso rápido. então. Tem a parte da Tem lanchonete. toda a parte social. Uma parte de lanchonete, onde você senta, tá É um clube. um solário, Gente, quando eu tava assim, é isso um clube. é um clube. um clube de frente para a Ou represa. seja, às vezes você vai para lá, nem tá pensando em andar de barco. Exato. Então, essa é o tipo de coisa que as pessoas têm que saber. A escolha da marina Sim. tem a ver com não simplesmente, como você estava colocando, a guarda do barco. Tem, como você também colocou, o Marcelo colocou, o que você vai fazer lá. Porque eu, numa época, eu usava uma marina, que às vezes eu ia para porque era um lugar gostoso. Aí tinha piscina, isso, tal. Era gostoso falar, olha, a gente não é sócio, você acaba não sendo sócio de um clube social normal na cidade, porque você tem uma marina que é praticamente um clube inteiro, do ponto de vista de infraestrutura. Custa mais caro. Aí as pessoas vão perguntar. Não, mas aí é que tá. Normalmente os yacht clubs você tem um custo, porque você tem que pagar uma luva, você tem uma mensalidade, mas normalmente ele tem o custo da marina subsidiado por isso. Isso, é subsidiado. Já as marinas, vamos dizer, Tem que comerciais, bancar não sozinho. tem É isso. vaga, Vai, tem que vaga, tirar você o vai dinheiro pagar dali. sua vaga e tira dali. Toda a operação. Então tem uma diferença os tratores, o travel, o funcionário treinado, o banheiro limpo, esse tipo de E coisa. eu ainda tenho um diferencial, eu tenho escola de vela. Entendeu? Não, mas tem marinas que tem, marinas nacionais, ele tem uma escolinha de vela lá. Tem a escolinha de vela. Tem... Não, mas o Sérgio tá vendendo peixe do Yacht Club aqui. Não, eu não vou vender, não vou só vender do Yacht Clube Paulista. Os Yacht Clubes em geral, na represa, Aqui, ó, Bom, amanhã todo mundo no Yacht Club amanhã Paulista, todo mundo vai Ô, associar. Sérgio, você pode assinar aqui esse contratinho aqui assina aqui ó, o contratinho. Tá assinado. Pessoal, tá vendo? O Yacht Club já tá ficando uma coisa mais interessante E aqui. o que eu queria só te acrescentar mais um pouco também. Você tem gente que hoje que vai trabalhar no Yacht Clube Paulista. Você está a 15 minutos do centro de São Paulo. Às vezes uma marina, um caso litoral, já é o caso de se pensar, bom, eu tenho que viajar, vou passar o final de semana, vou ter que ir com a família, vou levar o Eu vou cachorro, rebater aqui. eu vou levar o Eu vou cachorro. rebater, eu passei férias de 15 dias em Ilhabela e eu trabalhei em Ilhabela e sentava na marina e trabalhava. E dia que teve 2 dias lá de mar, não teve que fazer manutenção no barco, sentei na marina, pô, trabalhei em Ilhabela assim, amarradíssimo. Mas você imaginou, Guilherme, que hoje uma opção é a represa, a outra É o que opção você falou, uma você pega é a estrada, marina 10 lá na horas e meia praia. de estrada, a outra você Exato. pega em 20 minutos. São Não várias vai discutir. opções que a Isso pessoa é tem que legal. avaliar. Isso que eu colocar para o pessoal que está assistindo, o cara, pô, mas nunca parei para pensar nisso. Sim. Nunca parei para pensar E se você vê, eu tenho o meu público que tem o barco no Yacht Clube e que tem o barco na marina, o grande. Exato. Que Tem você 2 tem o barcos. uso diferenciado. Que ele gosta de esquiar no final de semana, no outro ele quer velejar com o barco grande. Mas você tem uma coisa que agora eu vou começar a jogar lenha na fogueira. Que você não vai ter o problema, provavelmente, no seu Yacht Club. Eu vou aproveitar aqui, então, estamos recebendo aqui algumas mensagens. Então, eu vou falar aqui.
O Marco Antônio Castelo Branco. Grande Castelo. Grande Castelo. Faltam marinas no Brasil? Sabemos que sim. Estávamos, inclusive, falando isso. Daqui a pouco você vai dar aqueles números que você falou. Só deixa eu mandar aqui o Marcos. Prazer em ter você aí, o Marcos Moller, né? Marcos e o Gunnar, onde inclusive eu tenho lá o barco, que tem essa operação e tem uma operação de apoio 24 horas. Sim. Entendeu? Eu chego lá de madrugada, tá lá o botinho e tal, treinado. E uma coisa que é interessante, eu quando cheguei lá, falei, preciso de alguém para, eu chego cansado, quero alguém para adoçar os motores, cuidar. O cara tem uma equipe, ele falou para mim, eu tenho uma equipe credenciada. Sim. Ele até falou, os caras não são barateiros, mas são excelentes. E então fica aqui o meu abraço para o Luciano Almeida e o pessoal. O pessoal dá um trato, que às vezes até eu me surpreendo. Marina Porto preza por qualidade. Nada como ter alguém, tá, que na Marina... Às vezes não é, que você falou, não é o cara da gambiarra, sim, não é o cara mais barato, mas ele cuida de um patrimônio que é importante. É profissional. É profissional. Que é importante, que custa caro, sim, e que pode te deixar numa questão de um risco de vida. Sim. Então você não vai pôr na mão de qualquer um. Então um abraço à equipe Almeida lá do Luciano e ao Marcos. Temos aqui o Gustavo Tauschen, espero ter falado certo, Hoje, primeiramente, é saber se existe vaga para a lancha, que cai no problema da falta de marinas, sim, que a gente já vai falar sobre isso. O Daniel Tolomelli está sempre assistindo a gente. Algumas marinas oferecem day use. Sim. Que dá oportunidade de você chegar lá, para o seu barco, usa, paga a vaga. Estados Unidos, você vem com o barco engatado no seu carro, vai lá, rampa pública, uma coisa que a gente está desenvolvendo bastante aqui no Brasil. Daqui em São Paulo, né? Então assim, essas são formas de utilizar. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui. O Lúcio Salovitz Filho, tá, legal, sim, parabéns pelo debate. E o Agnaldo Penha, ele coloca um problema, ele fala, olha, precisa de uma parceria com as marinas, o pessoal se entender um pouco mais, porque fala, muitas não permitem, ou tem muitas restrições que tem a ver com esse day use, com o pernoite. Então tem o cara do day use que chega lá e fala assim, olha, eu não faço day use, poderia fazer, porque dá um apoio a quem está de passagem, sim, a quem está visitando a cidade, ou outros que falam, não, olha, aqui a gente guarda o barco fica ali, o senhor vem amanhã, porque nós não podemos nos responsabilizar por ninguém lá dentro. Né? Então, isso não deixa de ser uma restrição. Sim. Então vamos pegar esses 3 assuntos que se falaram aqui e começar a debater, que eu vou começar com o Marcelo, o Sérgio, depois o Mário. A falta de vagas, falta de marinas. E aí, falta vaga? Sim. Porque falta marina? Como é que está isso no Brasil? Na verdade, a gente teve aí esse mega desenvolvimento do setor náutico a nível de estaleiro. As embarcações melhoraram muito, cresceram muito. Muita gente boa entendeu o prazer de navegar e resolveu comprar seu barco, seu jet, seu veleiro. Nessa pandemia. Exatamente. E com isso, o que aconteceu? As estruturas e apoios náuticos continuam, de certa forma, com os mesmos metros quadrados. Então, muito pouca coisa tem aparecido nova. Com isso, está saturando. Tem alguns locais do nosso litoral que é uma fila de espera se tiver uma troca subindo, de bar, né? Já tem uma pergunta aqui sobre o preço, sim, também, mas a gente já fala. E a turma que eu vejo, pegando esse gancho do preço, o preço subiu, mas a estrutura que tinha no passado e que tem hoje é completamente diferente. Então tem muito mais conforto. Você falou da Marina Porto, lá na Ilhabela. A dupla lá é extremamente preocupada quando o cara sai para o mar. Então é dada uma atenção redobrada. É o pai e a mãe olhando os seus filhos lá. Então quer dizer, enquanto não voltou aquele barco que fez a saída tal hora, os caras não têm sossego, eles não voltam para casa. Então, se toda a marina fizesse como eles fazem, seria muito legal. Ela é uma das marinas que tem, que a turma serve como referência. O que fazem lá é copiado por outras marinas. Nos nossos treinamentos a gente chega até dar algumas sugestões, fala, olha, por que vocês não fazem assim, não fazem assim? Mas quem faz isso? Olha, tem uma estrutura assim que já faz há anos e dá muito certo. Então, realmente, tem marinas e marinas. Eles lá dão uma atenção especial. A nível de estrutura, está saturado mesmo. Então, quer dizer, a parte burocrática que nós temos aí dos órgãos ambientais, que eles realmente são difíceis de não se conversarem, a gente, como o Mário falou, através do Fórum Náutico Paulista, o nosso comandante Castelo, que faz esse elo de uma forma impressionante, houve N quebra de travas.
Então, no nosso estado e na região sudeste, a coisa está muito melhor. Em outros estados está muito difícil. Então, a turma está entendendo que não é que um barquinho de 16 pés é um barco de um patrimônio de rico, que só rico pode, aquelas loucuras todas. Então, a turma enxergou de uma outra forma e com isso daí está desmistificando e está viabilizando apoios náuticos novos. A gente tem aqui na represa de Chavantes, lá no Paraná, estruturas impecáveis crescendo. Represa em Porto Rico, já na divisa com Mato Porto Grosso do Rico Sul. que cresceu absurdamente. Local Eu tenho amigos lindo. que têm barcos lá. Então, tem locais aí que a coisa tem desenrolado. No nosso estado de São Paulo, está um pouco mais lento aparecer essas novas estruturas, porque os principais locais onde a gente tem grande demanda, que todo mundo quer colocar seu barco, saturados de espaço. Não tem espaço pra onde mesmo, tem crescer. para onde crescer. Agora, as marinas estão se verticalizando. Então, com isso daí, está começando a dobrar o espaço. Se o município libera um pé direito de X altura aí para você poder montar uma estrutura de gaveta, isso está começando a disponibilizar novos sobre espaços. Estrutura de gaveta. Então, o mercado está saturado mesmo, está realmente super apertado, é muito barco para pouco espaço. Então, tá difícil. Sérgio? Lá no Yacht Club. Lá tem espaço. Não, tá bom. É brincadeira. A gente a gente tem um espaço ainda agradável. Existe espaço para novos barcos. Está chegando gente. Doidado. Nós tínhamos 80 sócios, estamos com 220. Nosso projeto do Plano Amigo deu certo. Os nossos marinheiros são treinados. Meu chefe da marinharia lá já tem para mais de 25 anos. Dentro do mesmo Yacht Club. É isso que faz a diferença que você falou. Eu é a preocupação, é o treinamento. Eu tinha uma funcionária, a dona Tereza, amada por todos. Viu 4, 5 gerações. O Mário já deu risada. 55 anos de Yacht Club cuidando da lanchonete. Que loucura. Ela conhece todo mundo pelo nome. E viu 4, 5 gerações crescerem. Me viu nascer. Porque quando eu cheguei, foi o ano que ela entrou no Yacht Club. Já denunciou a idade. Esse lado família idade. e lado carinho, atenção, o Yacht Club tem. Já é um pouco mais informal pelas marinas, porque você chega, pega a sua família, entra para o barco e vai embora. O Yacht Club ainda existe disso. Esse lado bem pessoal, nosso gerente, o Lúcio, está com 32 anos. Não, é bacana você fazer essas Club. Colocações, porque as pessoas vão entendendo um pouquinho da diferença. Não só as diferenças, mas as peculiaridades do Yacht Club que falam, talvez isso seja mais a minha cara. Tudo bem, pode ter a limitação de onde tem o Yacht Club, alguma coisa para entregar mais com essa questão mais familiar, mas porque, como já dissemos, não é só em tamanho de barco, mas em perfis de uso, formas de utilização, nós temos aqui loucos para todos os gostos. Tem marina só de barco, de alumínio. E só de jet, as marinas de jet, que estão especializadas. Hoje nós estamos com jets jet também, abrimos para jet ski num Yacht Club que era tradicional de vela. Então os caras dão serviço, tem um botinho de apoio, o jet para, o cara vai buscar, vai rebocar, vai fazer isso, fazer aquilo. Bom, aí eu vou trazer aqui para o Mário, e eu quero só fechar o que o Marcelo falou, essa questão do licenciamento ambiental, dessa dificuldade, mas já melhorou um pouquinho, alguns lugares estão mais lentos. Queria saber do que você tem vivido dentro do teu âmbito profissional, isso realmente, você sente que isso está andando mesmo, a gente está indo para um caminho, porque parar dessa história de marina, barco é coisa de rico, não, gera, e a gente estava até falando dos números, gera milhares de empregos, diretos, indiretos, consome energia, consome água, consome produto, tem bar, tem restaurante, tem todos os produtos, os estaleiros. Bom, não vou ficar aqui entrando nesse detalhe, que não é o tema, mas... A pirâmide é enorme. A pirâmide é enorme. Você tem visto, são duas coisas aqui que eu já quero que você emende. Você tem visto isso realmente andar, isso realmente está indo para um lugar bom, e, falando disso, já que a gente está falando de falta de marina, e temos algumas perguntas aqui, do Rony, do Sérgio Ristori, do Ivo Santos, do Bruno eu vou depois, e do Ângelo Ferrari, que é sobre o custo, né? Que é a famosa demanda. Quanto que custa em média, etc. A gente já fala sobre isso. Bom, vamos lá. Com relação a meio ambiente, a gente pode dizer assim que poucas marinas têm o licenciamento ambiental adequado, ou seja, têm a licença de operação.
por N motivos. Muitas vezes ele até entra com o processo de licenciamento, esse processo de licenciamento muitas vezes é moroso, existem alguns entendimentos legais, a gente trabalha dentro de uma colcha de retalhos de leis e resoluções e entendimentos de jurisprudência que é um pouco complicado. Isso aqui é um tema para 2 dias de... Não, a gente fica aqui, não acaba, a gente falou 15 dias aqui. Então, o que a gente nota é que tem muitas marinas, inclusive até o cadastro dessa marina não é feito. Tem muitas marinas que são piratas aí, exatamente por não ter a licença ambiental. Isso a gente está trabalhando dentro do Fórum Náutico, as nossas reuniões no passado, quando eram presenciais, nos últimos tempos, acontecia dentro da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dentro da CETESB. Isso ajuda a sensibilizar a turma. Detalhe, dentro da sala do CONSEMA. Então, a reunião do Fórum Náutico Paulista era lá, e nós temos vários players, temos Marinha, temos Meio Ambiente, temos o meio jurídico. Hoje nós tivemos na plenária no Fórum hoje, tivemos a presença de uma promotora do GAEMA de Santos, né? Que também... É importante, são eles que vão lá e travam tudo. Exatamente. Então, muitas vezes você tem o licenciamento, mas vem o Ministério Público, que tem um entendimento, porque eles estão em cima da lei, eles não estão errados dentro do trabalho deles. Mas cada um tem uma interpretação, uns mais radicais, outros não. A gente tem que mostrar. Então, a ideia é a gente se aproximar deles. Então, dependendo do tipo, existem algumas classificações de marina, a gente pode entrar depois no assunto de preço, que tudo tem uma correlação de valorização daquele produto, daquele serviço que ela vai estar prestando. Claro, então, você tem uma marina que é para guarda de embarcação. O que mais? Mais nada. Não tem abastecimento, não tem manutenção. É um galpão, uma garagem náutica. Ou nem isso. Às vezes, de repente, a Marina do Amir, que foi a primeira marina, foi o que me puxou para dentro desse universo aqui, há 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás, ela foi a primeira marina com licença ambiental, com tudo regularizado em Paraty, até 2 anos atrás. Era a única. Então, e só tem vaga molhada. Tem algum outro serviço? Não. Você constrói barco? Não. Você pinta barco? Não. Você limpa a casa? Tem abastecimento? Não. O licenciamento ambiental é um outro tipo. Já vai aumentando a complexidade. E tudo vai de acordo com o espaço e do tipo do cliente que você quer atender. Isso. Então, lá na Marina do Engenho, basicamente são veleiros e barcos com certo porte, não é um barco que você fica tirando e pondo da água toda hora, que mesmo com travel lift ou carreta, toda vez que você tira o barco da água, a estrutura sente. Trabalha a estrutura. O mais interessante disso tudo é que sempre caminha justamente para uma qualidade superior, para não ficar naquele me engana que eu gosto. Todo mundo quer fazer a coisa realmente correta. A gente tem a Catimar, que é a associação catarinense lá, da turma do Sul, Marina, que anda com a mesma política que a nossa aqui do estado de São Paulo. Então, Fórum Náutico Paulista, Catimar, eles querem que fiquem impecáveis as estruturas. Todo mundo quer um meio ambiente saudável, todo mundo quer. Se você quer ir lá no Saco do Céu, se você quer ir nas ilhas, você vai lá porque a qualidade da água, a região é impecável, é bonita. Então, por que você vai querer que na sua marina seja um lixo? Exatamente. Claro, então, quer dizer, todo mundo quer o melhor. Então, isso eu acho legal. E a nível de estrutura, nós praticamente temos super estruturas aqui no Brasil que não ficam não ficam devendo nada para as de fora, americana. Mário faz um baita de um trabalho aí, acompanha, a gente consegue pincelar as que estão no topo da pirâmide e tem uma estrutura completa que a gente não pode falar nada. Certificadas com bandeira azul, então certificado ambiental a nível mundial. Esse é outro detalhe. O pessoal fala muito do Blue Flag, que é o bandeira azul, né? Isso começou na Alemanha e tal. Sim. Mas a Blue Flag não é uma certificadora. A Blue Flag não é uma certificação, é um selo ambiental. Você tem um selo que tem uma diferença também. O que é legal, é diferente, né? Para a gente não misturar alhos com bugalhos, mas no mínimo para você obter. Você tem um padrão mínimo. Você seguir um padrão tal. A marina lá onde fica o San Marino, que fica na água, numa vaga molhada tal, que é a Kauai lá no Ubatuba tem. É o que eu ia falar. Tem o pessoal lá super organizado. Do Serginho. Isso, super organizado, atendimento. Para mim lá só falta um apoio 24 horas, mas o resto tudo bem. Uma questão, a gente falou em marina, yacht club e tem a modalidade... Garagem náutica. Não, a garagem náutica e também a questão de condomínio, que... Vamos lá, por favor. Sim. Nós temos lá, Condomínio Laranjeira em Paraty. Quem está lá te ouvindo aqui, ó, fala aqui para a câmera, não sabe. Sim. Veleiros de Biúna. Veleiros de Biúna, o Sidney da Marina Confiança, que faz um serviço diferenciado. Você tem chalé
dentro da represa com... Tava acabando de perguntar sobre isso aqui. Demais. Então, isso daí nós temos aqui espalhado desde o sul até a região de Manaus, que tem essa estrutura. Então, eu acho que nós estamos bem servidos. Na verdade, os loucos por barcos que estão chegando agora, na verdade, eles estão muito bem servidos, porque eles podem escolher entre yacht club, marinas particulares ou condomínios com a marina. Veja, eles estão chegando numa época em que eles pegaram 60, 70 anos de rigidez de yacht clubs que acabaram de se reinventar. É isso aí. Então, veja só, são privilegiados. Eu sou bem novo. Na época do Mário, não podia fazer isso, entendeu? Agora pode, entendeu? Na nossa época, Marcelo viu, a gente pode fazer. O Sérgio já denunciou a idade dele ali, quando ele falou 55 anos. Então, bom, eu vou agora puxar um pouquinho, que eu quero fazer uma coisa dinâmica, puxar um pouquinho para algumas questões de segurança. Para a gente que está navegando. Então, você comentou sobre, eu uso a Marina lá, Porto Ilhabela, eles têm um WhatsApp, que é o WhatsApp da sala rádio. Então eu mando um WhatsApp e falo, a embarcação Rush 2 Megafauna desce 9 horas da manhã, que ali é as primeiras, eles já colocam na lista. Então, beleza. Na segunda, ele falou, olha, gente, subam os barcos, porque nós temos uma entrada, muitas vezes, inclusive eu até passo, a gente tem um grupo aí de aviso de mau tempo, eu passo e eles também olham e já soltam para todos os clientes, falam, olha, se você vai sair, legal, mas no dia seguinte vai mudar o tempo. Então, esse tipo de serviço que você falou de atenção, recomendo. Marinas, implantem, é fácil, é um WhatsApp, é alguém olhando, é uma pessoa que se dedica ali poucos minutos do dia a dar uma olhada nesse serviço de meteorologia. Isso traz segurança. Exato. E o seu cliente vai falar, pô, esse cara se preocupa comigo. Então, uma marina que tem isso, é uma marina boa para você olhar. E para concluir, para passar a palavra para vocês, citando um exemplo, e você lembrou bem isso antes da gente começar, é uma marina que tem um apoio, não só o apoio para te desembarcar, mas um caso de quebra, que tem lá um barco que é reboque. dele, isso para poder fazer um reboque, para safar você de uma situação sua, da sua família, até uma situação de segurança. Então, quando você for consultar uma marina, pergunte se ela tem o bote para quando você chega para o dia seguinte. Independente se é no mar ou represa. Se é no mar, qualquer lugar. Mas se tem alguém que, se você precisar, vai estar ao alcance do telefone ou do rádio. Eu acho que é por aí. Mário? É fato, uma coisa que você falou de aviso de mau tempo, isso já existe já há algum tempo, até muitas marinas colocam aviso aos navegantes, a própria marinha divulga isso daí. Mas isso é mais importante para quem vai navegar, quem vai curtir o prazer no mar. Quem está em rio, represa, é um pouco diferente, apesar de ser válido saber de vento, se vai mudar tempo ou não. Mas o risco é muito menor. Uma coisa a gente tem que lembrar, a gente tem só 1/3 da nossa frota hoje, são 972 mil barcos aqui no Brasil circulando, olha o número, 972 mil barcos navegando, só 1/3 está no litoral. O resto tudo no interior. Se você olhar, por exemplo, a hidrovia Paraná-Tietê, que ninguém sabe, a gente fala do Tietê aqui, lembra São Paulo, essas coisas aqui, centro. E tem uma péssima imagem, né? Pois é. E é uma hidrovia sensacional. São 2.400 quilômetros navegáveis. A hidrovia Paraná-Tietê. Se você juntar, mas entra um pouquinho ali para o Rio Grande, um pouquinho para o Paranapanema ali, que entra pouco, porque infelizmente não tem tantas reclusagens ali, a gente tem um universo de barco de interior. Paulo Fax faz aquelas expedições saindo daqui do interior. Paulo Fax, de que sai de Barra Bonita. Já subiu também de barco. Se tivesse, Itaipu tivesse clusagem, seria a via de integração do Mercosul. É verdade. Porque você sai de Piracicaba e para em Puerto Madeira. Aí sim faz a falta. Você ter uma placa do Mercosul, não dos carros, como da Europa, porque de carro que aí é uma coisa que faz falta. Uma outra coisa, pegando o gancho que você tinha falado, em relação aos espaços. E hoje a gente tem as marinas, muitas marinas já existem há muito tempo, que existem marinas, garagens náuticas, yacht clubes e condomínios. Condomínios com marina, não. Condomínios com um departamento náutico, uma área náutica. Exato. Não é que ele é um clube ou um yacht clube, não. Tem uma área náutica. Tem um centro náutico lá. Um centro náutico que funciona independente do resto. Né? E como a quantidade, não só o número de barco cresceu muito nos últimos anos, não só lá fora, aqui também, mas a quantidade de vagas, que é um problema que a gente tem, é a falta de vaga.
Hoje no Brasil são produzidos mais de 3 mil barcos por ano e não tem onde colocar. Não tem a mesmo geração de número de vagas em marinas. Então a gente tem uma necessidade muito grande de criação de marina. Lógico, a gente está sempre pensando uma marina, uma coisa sustentável. Sim. Então o que o pessoal faz? Não tem para onde crescer. A alternativa que tem é otimizar o espaço. Para otimizar esse espaço, que você faz? Empilhamento de barco. Os famosos dry stacks. Sim. Você engaveta o barco. Sim. Então já fiz alguns projetos. O primeiro começou com jet crescendo ski. Por aí, é verdade. O primeiro começou com jet ski, não era nem pelo espaço, era para segurança, por causa de roubo de jet ski. Então para o cara pegar o jet ski, ele ia precisar ter uma empilhadeira, mover uma empilhadeira, que era para dificultar. Depois, lógico, empilhamento de barco, que você ocupa, e não é considerado área ocupada, é só a mesma área, você não conta o andar, porque não é transitável. Sim. Você vai colocar, então, tem uma área de 80 metros por, sei lá, 8 metros, e você vai continuar, só que você vai, muitas vezes, de acordo com ou o regulamento do condomínio, ou o plano diretor da cidade, ou a cota construtiva. Aí você pode colocar 1 andar, 2 andares, 3 andares. Para isso você precisa ter já um piso adequado, que você vai precisar de uma empilhadeira. Sim. Então uma empilhadeira, só a empilhadeira vai pesar aí 12 toneladas, 15 toneladas, 10 toneladas. Mas isso é um assunto mais técnico. É técnico. Mas assim, a alternativa que a gente tem é subir, que nem cidade. Não tem para onde crescer? Prédio. Exato. É a mesma coisa a marina. Sim. Você vai empilhando os barcos. Aí a pegada. Que a gente acabou não. E aí entra no custo. Isso. Aí entra no custo da marina. Vamos lá. Entendeu? Só do custo aí, presta atenção. Agora, caneta e calculadora na mão. Eu acho só uma questão para poder o loucos por barcos acabar entendendo, sempre tentando levar esse conhecimento para o cara novo que está botando o pé na náutica. A gente tem a possibilidade também do cara não se esquentar com nada disso que a gente está falando, desde que ele tenha um profissional. Ele tem o que a gente chama de MPR, o marinheiro particular de esporte e recreio. Então ele vai contratar esse profissional e esse cara fica incumbido de poder saber qual a melhor marina para poder levar aquela embarcação. Tem essa possibilidade também. O cara tem o barco, mas ele não está afim de saber se tem isso, se tem aquilo. Então ele pega lá o marinheiro no qual ele tem confiança e, dependendo do porte da embarcação, você tem que ter esse marinheiro mesmo. O marinheiro faz essa vez para ele. Muitos, eu queria vir para o custo, mas muitos marinheiros já estão. A gente sabe disso, muitos marinheiros, você chega lá, escolhe a marina, aí você vai lá ver e o marinheiro está ligado, está conectado, já trabalha dentro daquela marina. Sim. Isso acontece. Lógico, quando você tem um marinheiro exclusivo, etc., você escolhe a sua marina, ele vai com o seu barco para qualquer lugar. Sim. Eu sei porque eu já passei por isso, a gente está também todo dia e conversa com o pessoal. Sim. Mas aí eu quero trazer agora, eu já falei para o pessoal estar com a calculadora na mão, esperando lá para digitar, e perguntar, pediram o Ângelo Ferrari, pediu um exemplo. Assim, em Santos, falei, Ângelo, não tem marina em Santos, eu sei que você está se referindo à região do Guarujá. Então, ou São Vicente? Claro, eu sou de Santos, eu fico muito triste que a minha cidade não tem marina, mas São Vicente tem marina, Bertioga tem marina. E poderia ter Guarujá, Valongo? Não vou nem... Melhor não entrar nesse mérito, né? Melhor já... Enfim, é muito triste. Mas Guarujá, então nessa região, que é São Vicente, Bertioga, Guarujá, ele pergunta, vocês sabem mais ou menos o custo? Sim, sabemos. Sim. Né? Você tem aí um valor por pé, o Ivo aqui também já entrou nesse mérito aqui, um valor por pé, e isso tem a ver com o que o Mário já tinha dado a introdução, que é que tipo de estrutura que você tem, o custo para você operacionalizar. Né? Então tem lá o Yacht Clube Paulista, ele tem um custo operacional, tal, porque tem os barcos, o Sérgio citou menorzinhos. O outro tem o Travel Lift de 100 toneladas. O outro tem o Travel Lift de 50, whatever. São mercados diferentes. E aí você tem aquilo que a gente falou no início. Cara, eu não quero ser sócio de um clube, quero ter um clube marina, onde o meu barco... É um clube onde o meu barco fica. Sim. E assim vai. Então a média pode variar de 50, 55, 120 reais. Vai variar, para você que está nos ouvindo. Sim. Aí vocês complementam essa informação, por favor. Mas vai variar do local, que é mais privilegiado ou não, mais fácil de acessar ou não. Sim. Mais concorrido ou não. E que tipo de serviço que tem lá dentro. Sim. Maravilha? É isso aí. Então, um valor que eu posso falar é 50. Vamos começar pelo Sérgio para falar, e ele vai falar, lá no Yacht Club é mais barato. Vamos lá. Guilherme é gozador pra caramba.
É o seguinte, proporcionalmente dizendo, um barco à vela, um Snipe, um Optimist, imagina, um Optimist é uma caixinha de fósforo pequenininha. O valor é irrisório, não dá para comparar. Vocês não fazem a cobrança por pés? Então, nós fizemos uma mudança recentemente no Yacht Club. É interessante saber. E que tinha muita briga disso, no documento tem tantos pés, mas o meu barco tem tanto. Tem muito barco que encolhe no documento. Encolhe no documento. Eu conheço uns aí que fizemos foram pra secadora de roupa. E outros crescem. Exatamente, fizemos uma... No espelho de polpa, no deck de polpa, coloca mais 2 pés aí, era 30, agora é 32. Fizemos uma reunião no Yacht Club e chegamos à conclusão seguinte, pega a fita métrica e mede. Boa. Exato. Quantos metros quadrados deu? 40 metros quadrados. Multiplica por 39. Hoje, o Yacht Clube Paulista cobra R$39 o metro quadrado. E dentro do hangar, eu não tenho só o barco. Eu tenho um armário. Muito Cobra também tem um por armário. metro quadrado. Sim. Acabou a briga. Acabou a briga. Então Ficou é uma barato. forma interessante. É bom você estar procurando saber como é que funciona na marina que você está olhando. Eu tinha lá barcos à vela que estavam na faixa de R$800, e aí, de acordo com aquele documento que encolhe e diminui, ele baixou para 600. E o outro que estava 800 foi para 1.200. Teve uma variação, lógico, dá uma incomodada, mas chegou-se a um consenso de dizer, é bom para todo mundo. Mas É melhor você pagar o metro. A marina é um produto, o cara vai lá e faz tanto. Essa é a diferença aí do Yacht Club. Mas o clube... Volta aquela ideia, um é clube, você já paga um patrimônio, já paga uma mensalidade Sim, e paga a vaga. Mas você tem uma gestão que está voltada para o sócio. Sim. O outro é um business, que não tem nenhuma crítica. Na verdade, é um business que ganha dinheiro porque é um produto que ele vende. Sim, o clube, sim, ele tá lá pra literalmente, ganhar dinheiro, nós não estamos dá pra fazer caridade. amortizando. Exato. Porque é dividido entre os sócios. Sim. A sociedade divide. A colocação é perfeita. Né? Preço. Comentários? Vamos lá, quero, vamos lá. Preço, gente, eu posso dizer, dependendo de onde está a marina e do tamanho do seu barco. Marina. Não, dependendo de onde você está e do porte do seu barco, os preços variam entre 30 e 250 reais por pé, por mês. Aí o pessoal fala, nossa, mas aí você pode falar qualquer coisa. Não, mas é verdade. Acabamos de colocar, a gente está falando de marinas, que pode ser a garagem náutica, que pode ser a marina, mas que só tem uma piscina, mas que tem a rampa. Então, gente, é isso. Na área de Santos, Ângelo, eu sei que você está esperando uma resposta, e outros, o Ivo também. Na área dessa região de Santos, você vai achar de 50 a 200 reais. A 200 reais. Tá? Por então, pé, por mês. mês. E aí você vai procurar baseado naquilo que você quer para o teu barco e o teu acesso. E o teu poder de pôr a mão no bolso. E o teu órgão principal do teu corpo, como é que ele está funcionando. E nesse diferencial tem aquela mensalidade. É. Eu tenho a mensalidade do clube, mais a angaragem. Isso. E às vezes, especificamente no nosso clube, você paga uma taxa pequena para uso de quadra de tênis e beach tênis. Mas que é um clube, você tem essa manutenção desses itens porque também. você custa isso. Isso, Você tem a pessoa fala, não, eu quero, que legal, estrutura. É um clube dentro de São Paulo, que tem água. E o meu diferencial entra numa outra coisa, o preço do restaurante. Quando eu boto mas meu isso preço, também isso é importante cai. também. Isso é uma tradição. Desaba. Isso é uma tradição nos yacht clubs. Tá? Porque eles são subsidiados. São subsidiados. Então isso é uma coisa interessante. Os restaurantes, quando você se torna sócio no yacht club, e não adianta você falar, mas para você usa. Lembra a história da mulher que sai correndo, que eu falei que vai passar o creme rins para tomar seu banho e tal? Amor, eu te espero. Agora que eu já falei uma vez, eu vou falar sempre, que é para me xingarem mesmo. Que vai lá tomar seu banho legal enquanto o maridão lá tá resolvendo as coisas com o marinheiro, papapá. Depois você vai para o restaurante, é aquela coisa até um pouco da cultura náutica, você curtir aonde você está, e aí tem a ver com a questão da marina. Então, é muito bacana que nos yacht clubs você tem essa diminuição de valor, porque são subsidiados. Há marinas que arrendam para restaurantes super legais, e é muito legal ter esse espaço. Lá com o Marcos, lá com o Gunnar, é a mesma coisa. Marcelo, complementa aí sobre questão de custo, já que você viaja o Brasil inteiro. A variação realmente existe. Eu ia só puxar um pouco para baixo a questão que o Mário comentou de até 250. Para mim começa de 30 a 180 reais o pé.
dependendo de onde você está. Isso falando em embarcação. E um detalhe também, porque se a embarcação está na água é um custo, se a embarcação fica no seco é outro. Tem essa, dependendo da marina, tem essa modificação. Em todas tem. Em jet ski, a gente começa de R$250 até R$800. Então, isso daí é essa variação. Pronto, pessoal. Agora, locais que começaram a perceber o potencial que tinham do mercado náutico, entraram com custo mais baixo, realmente tiveram uma grande adesão de muitos adeptos. E depois, esse muito barato, os caras começaram a fazer as contas, isso deu uma elevada para dentro de um preço real para cobrir despesa, manutenção e tudo mais. Mas é de 30 a 180 e jet ski de 250 a R$800. Nosso programa vai falar sobre travessia de lancha. Vamos ter aí outros programas sobre travessias, cruzadas oceânicas, seja como for. Mas hoje nós vamos falar de travessia de lancha, ou seja, travessias de embarcações com uma autonomia menor, as lanchas, os barcos de passeio de médio porte e principalmente como planejar essa navegada, fazer uma travessia com segurança, e trouxemos aqui 3 convidados especiais para passar as suas experiências. Falando em objetividade, vamos começar a entrar em alguns itens objetivos. Parece que a gente fala algumas coisas que são óbvias, né? A gente fala assim, eu vou entrar no meu carro agora e vou pegar o carro e vou para o Rio de Janeiro. Eu vou ver se eu tenho dinheiro na carteira, se o meu sem parar, ou sei lá, o ticket tag está funcionando, se o pneu está calibrado, vou abastecer o carro. É muito parecido com uma embarcação, porém, nós temos todos os elementos que o Marco colocou, que são os elementos naturais, que às vezes são implacáveis e que a gente não pode. Então, você tem que considerar outros pontos, né, que são outros pontos. Então, para a gente começar a falar sobre isso, chamo a atenção de vocês que no nosso site tem uma área de matérias técnicas. A náutica está aí há praticamente 40 anos e tem nas revistas, está aqui a revista, né? Tem matéria técnica, tem bate-papo, tem como fazer isso, como fazer aquilo, tem os nossos vídeos de conteúdo que estão criando cada vez mais, e lá tem matérias da área técnica. E todos esses assuntos, eles estão alinhavados. A gente fez um primeiro programa aqui sobre manutenção, nós temos várias matérias sobre manutenção no site. Está aí o QR Code para você acessar. E tem uma matéria lá com... Na verdade, não é uma matéria, é um checklist que a gente preparou, bem objetivo. Você pode até imprimir para poder utilizar na sua saída, na sua verificação. E aí você tem todo tipo de verificação, né? Os equipamentos mínimos que estão na Norman, no anexo, o anexo 1 que acabou de ser alterado, o Marco pode falar sobre isso. Enfim, parece óbvio, mas como colocamos aqui, as pessoas continuam fazendo besteiras porque não se planejam. Então, dentro do planejamento que deve ser feito, e esses itens que devem ser olhados, eu gostaria de comentar aqui sobre um caso, que foi um caso polêmico, um caso trágico, que praticamente não ocorre, porém ocorreu por uma falta total de planejamento, que foi o caso do naufrágio e o infeliz falecimento das pessoas da embarcação, o Maestro, que saiu do Rio de Janeiro em direção ao norte, né? Então, aquilo foi um caso clássico de falha de planejamento. Eu gostaria que vocês pudessem orientar e falar assim, por que, ele está perguntando, poxa, esse assunto, né, ficou tão famoso, por que aconteceu aquela tragédia? Poderia ter sido evitada? Marco? Sim. Aqui foi uma forma fatalidade, bem objetiva, né? do que eles foi uma fatalidade, fatalidade, né? Foi uma fatalidade, mas já é de conhecimento público, a gente não está aqui para julgar as pessoas. Não, aqui e não é para julgar, ao contrário, as pessoas que infelizmente perderam a vida estão salvando muitas que não cairão no mesmo erros, né? Alguns erros, né? Por exemplo, acabou o Eduardo falando que está indo para o sul. Nós sabemos que nós temos tanto problema de frente fria quanto frente quentes. Elas são, lá no Nordeste, elas são muito perigosas. Eles, por exemplo, eles não se deteram à meteorologia. Eles não se deteram à manutenção da embarcação. Porque era uma embarcação nova, foi mais ou menos o caso, ele já mais antigo, mas como aconteceu com o Paulo com 26 anos de idade. Entraram no barco, parece que está tudo bem, né? O mecânico a bordo era um mecânico automotivo, era um amigo deles. Eu acompanhei a história, até o inquérito, uma parte dele. Então, o mestre não era da região, ele também não tinha, ele era um mestre de barco, não era um capitão amador de convivência, um capitão de navegação, um
que já estava subindo e descendo várias Ou vezes. pelo menos alguém que Apesar conhecesse a área ele navegada. andou com áreas de pesca, com barcos de pesca na região. E ali nós temos o Cabo de São Tomé, que nem o colega que quer vir de Porto Alegre. Nós sabemos que até Cabo de Santa Marta a coisa pega. Né? Então ele vai sair no verão, ele vai vai ter problemas. Vai ter que ser Não, bem tem que fazer um planejamento mais então, afinado. ali que nós tivemos uma negativa dos próprios associados do clube para botarem no caminhão o barco que não tinha condições de viajar. Pela idade, não pela idade, porque eu tenho um barco de 87. Não, idade não tem nada a ver com isso. É manutenção. Barco não é idade, é conservação. Então, acho que todos concordamos em relação a isso. conservação. 87. Então não é. Esse barco estava parado. Aí, a pessoa... Eles não fizeram o preparo, o barco quebrou, ele avisou que quebrou o barco, porque os acidentes, eles dão indícios. O motor, não vai pegar, estamos com um problema aqui, não vamos sair. Tem uma água lá no fundo ali que tem um óleo. Tem coisas que não pode ter no barco, que é água, fumaça. Começa por aí. Se tem fumaça no barco, tem água no barco, tem coisa errada. O barco não pegou, ou não chegou na aceleração, tem problema no sistema. Tanques sujos, que depois podemos conversar sobre isso. Porém, o que você percebe? Eles estavam com mecânico automotivo. Eles não se deteram na meteorologia. Não conheciam bem a não região. Sabiam radiofonia. Isso é importante. Não sabiam radiofonia. Eles falavam com a plataforma, socorro, estamos aqui, está entrando água, onde vocês estão, aquele desespero, que aí perde o medo entra o pânico tira o raciocínio. E aí vem a fatalidade do barco fazer água, começou a fazer água, parou as bombas e começa todo o processo do naufrágio. E aí teve o problema do abandono. O bote, os coletes, alguns tinham os coletes, foram encontrados, inclusive com colete, mas não tinha, o bote de salvamento não foi inflado de jogada. Poderia ter salvado a vida deles. Teria salvado. João, o que você acrescentaria sobre essa questão? Eu acrescento que quando falta a prevenção, né, tá óbvio que vai ter o acidente, né? A prevenção é exatamente o tema, que é o planejamento. Tá? Essa fatalidade, isso daqui foi exatamente porque não houve planejamento algum. Nenhum, é verdade. Tá? Então, eu tô cansado de ver barcos, principalmente o que nós produzimos, a Schaeffer, né? É um barco que nós produzimos com a máxima exigência em segurança. Tá? Então, a pessoa fala, mas pega fogo. Por que pega fogo? Às vezes a pessoa não sabe. Nós temos um sistema anti-incêndio que, a pessoa precisa ter noção de como funciona aquilo. Tá? Exato. Só que a pessoa não tem. Então, quer dizer, ele não se preparou para usar um rádio, para usar um GPS, para usar um sistema anti-incêndio, para fazer uma previsão meteorológica. Os equipamentos hoje eletrônicos, os nossos celulares, são equipamentos que nos permitem todo esse planejamento. Exato. Desde que seja feito com antecedência. Então, se eu puder me prolongar um pouquinho mais, só contar exatamente a origem disso daqui. Eu estava falando um pouquinho antes do nosso início aqui. É um assunto super relevante, o pessoal quer saber. Como foi a origem dessa nossa navegação sem surpresas? Foi exatamente com a necessidade de fazer planejamento. Esse planejamento com as nossas aulas práticas, né? Nós tivemos que desenvolver toda essa listagem de caixa de ferramenta, de primeiros socorros, a lista pode ser enorme. Da parte de alimentação. Tudo isso é necessário. Tá? A pessoa chega lá, eu vejo muitas vezes pessoas chegando na marina e descem vários fardos só de bebida alcoólica. Esquecem água potável. A pessoa não tem água. Você fala, amigo, né? Ele está com criança junto, ele está com pessoas com mais idade. Tem lá 2 garrafinhas. Tem 2 garrafinhas, não leva água, não leva agasalho. Tá? Não pergunta se a pessoa está esquecendo algum medicamento, porque às vezes a pessoa... Tem uma máscara com uma faca serrilhada, às vezes prender um negócio, você pode rapidamente soltar e exatamente. Não tem como. Então nós tivemos uma história muito assim, até cômica, né? Que o Marcão, nós presenciamos isso, muito vamos disso. virar aqui, a gente falou sobre uma coisa triste, nossos respeitos. Vamos falar de coisa agradável. Assunto agora agradável. Então, o comandante da Marinha,
naquela época, ele via assim, a minha dificuldade de transportar tanta tralha, né? Então, várias sacolas, é o homem das sacolas. Por quê? Porque, inclusive, os nossos barcos não eram barcos fixos, tá? Não eram barcos que era o nosso barco. Nós, a cada semana, estávamos num barco diferente, de tamanho diferente, de propulsão diferente. Então, nós tínhamos essa necessidade de quê? De ter a nossa tralha, né? E essa nossa tralha, esse comandante, o Taketani, na época ele pegou e viu toda aquela parafernália, ele falou, vou te dar um presente. E havia ele era do Paraná e ele tinha lá um contato lá num clube de vôlei, né? Pessoal, isso não é merchan, hein? Não é merchan, exatamente. É história real. História real. E nesse clube de vôlei, né, que é a Rexona, eles tinham umas malas que transportavam os uniformes. Uniforme, bola, tudo do time inteiro. Tudo do time inteiro. Então era uma mala grande. Para ser grande, para ter uma comparação, na época eu tinha um automóvel, um Cadete. Né? E esse Cadete, a mala Rexona, tomava conta do porta-mala inteiro. Cada vez que nós íamos para navegar, nós íamos com a Rexona. Então eu até brincava. Precisava de 3 para carregar a mala. Precisava de 3. E nesses 3, inclusive, teve uma ocasião que aqui, embora tenhamos todos que falar, mas é uma história que o Marcão, nós estávamos juntos. E o Marcão chegou para mim e falou assim, João, tem um cidadão aqui que quer que a gente busque um barco. Aí eu falei, pô, Marco, tá bom, vamos, é tudo que nós queremos é ir para o mar. Fazemos isso, né? Por acaso fazemos isso. Aí vamos buscar o barco. Que barco é? Ah, um veleiro, um Brasília 27. Falei, pô, que legal, tudo bom. Onde está? Em São Francisco do Sul. Pô, mas nós vamos trazer para onde? Vamos trazer para Bertioga. Pô, que legal, vamos embora. Vamos buscar. Estamos indo bem por enquanto. Estamos indo bem. Só que tem um detalhe. Falei, qual é o detalhe? Olha, a pessoa, o proprietário, comprou esse barco pelo arremate.com. Ah, lindo. Naquela época, né, não tinha esses critérios de avaliação de site, não tinha nada disso. Então, naquela época, o rapaz comprou, falou para o Marcão, falou assim, olha, eu adorei, tem um tapetinho que é fantástico. Tem um quadro que é, olha, o veleiro está uma graça. Bom, saímos. Estava linda. Saímos 3, né? Ou seja, o Marcão, eu e a Rexona. E a Rexona, claro. Então fomos para o terminal do Tietê para poder pegar um ônibus para Curitiba. Olha a navegação, como é que é legal. É muito legal. Isso que me fascina até hoje, porque não é só o ato de navegar, é o antes, é o durante e é o depois. Faz parte desse planejamento. A navegação, o planejamento não termina, né, em 15 minutos. Então, fomos de Curitiba, pegamos um ônibus, fomos para São Francisco do Sul, chegamos em São Francisco do Sul. Pegamos uma Kombi, chegamos no mercadinho, fomos fazer compra, porque você tem que fazer compra, vamos pegar um veleiro, quantas horas nós vamos navegar, alimentação, água. Aí nós chegamos em São Francisco do Sul, a pessoa do mercadinho abriu o mercado para nós, porque eles fecham no horário do almoço, fechavam, né? No horário do almoço, fizemos as compras de tudo que nós precisávamos, de alimentação, bebida, tudo, faz parte do planejamento, né? Quando chegamos na Marina, que é a Capri Marina, naquela época, né? Chegamos lá, viemos buscar um veleiro. Cadê o veleiro? Está lá. E apontou lá para o meio do mangue, lá no final estava o barco. Aí, verde. Tá bom, então vamos pegar o barco. Não, mas tem que rebocar. Aí foram rebocar o barco, trouxeram o barco até o pier e nós, né, esperamos ali, entramos no barco. Bom, ficamos o dia todo organizando, tirando tralha desse barco. A vela mestra do barco estava arremendada com silver tape. Ah, sensacional. Silver tape. Assim que é bom. Gente, assim que é bom. Arremate é o sonho de qualquer comandante de delivery. Você imagina que maravilha. Pegamos, aí chegou assim, Marco, olha essa âncora, era uma Danforth, que ela estava torta, ela não fazia articulação no cepo, né?
ela estava torta. Nós tivemos que pegar num muro em 2 para poder... E os associados apostando, que a gente não saía do clube, que não chegava em Paranaguá, e os associados estavam apostando. Claro, estavam apostando. Vai dar certo. E nisso, né, chegamos lá, vamos fazer inspeção no barco. Mas a Rexona estava lá. A Rexona estava lá e já em operação. Porque Claro. pega a chave e tal, vamos ver o óleo e tal. Bom, óleo não era consumido, né? Nós nunca compramos óleo tão caro na vida, porque nós pagamos um absurdo o óleo de um cidadão lá, porque nós trouxemos óleo de reserva, porque vazava óleo pelo motor, né? Então, nós fizemos uma navegação de São Francisco do Sul até Bertioga, pegamos uma fase da Lua com a correnteza de maré, sem o manete de engate do motor. Melhor, né, cara? Né? Porque quando nós fomos sair do De pier- manhãzinha. Ô, João, desculpa te interromper. A sua santa padroeira qual é? Ah, meu amigo. É Santa Edvíges? São Marcos. É minha Nossa Senhora, minha Nossa Não, que é Senhora. importante, a gente quer mandar aqui o nosso abraço do Loucos por Barco Minha para a Nossa santa Senhora. padroeira do Marco e do João. Né? Não, Essa porque cabecinha. assim, só um parênteses, experiência é sinônimo de erro. O cientista só faz erro lá até acertar. bom, a experiência, ele vai adquirindo, nós não precisamos mais Mas termina ali o... Vamos lá. Enfim, Para o pessoal entender o que aconteceu. depois que estava tudo pronto, manhãzinha. tudo pronto, de manhãzinha, 5 horas da manhã, vamos sair às 5 da manhã, porque tal hora estaremos em tal lugar, em tal hora tal. Então, na verdade, tudo bem, tudo planejado, tudo em ordem. Bom, ligamos para tirar o barco dali, do pier, não tínhamos o conhecimento do barco, vamos tirar no motor. E, quando engatou, o manete saiu na mão. Saiu na mão. O engate só dava para fazer dentro da cabine. Você tinha que descer, tirar o tampão. Não, no motor. E no motor fazer no reversor. na mão. Ele quebrou a ré, né? Quebrou a ré. reversor. Aí o Marco falou assim: mas João, a gente só vai para frente. Já vai pra frente. É uma grande coisa. Vai para frente. Então, nós temos motor. Vai para frente. Vamos embora. Bom, aí içamos a mestra, tal, estamos navegando. Tal hora. Com a vela de silver tape. A vela de silver tape. E o barco foi. E a Rexona. Claro. Só que quando chega o anoitecer, liga as luzes de navegação. Liga a luz de navegação. Cadê a luz de navegação? Eu ia falar, se funcionasse a luz de navegação, não ia ter Mas não graça tem nenhuma. luz de navegação? Depois disso aí. Não tem. Então, a Rexona pega a lanterna. E é rota de navio, né? Passando aqueles navios, sim. passando. Você tem o Porto de São Francisco do Sul, Itajaí, Paranaguá, todo mundo tá ali. E aqueles gigantes chegando perto, será que eles estão nos vendo? Né? Porque, Não, óbvio que não. E aí, na Rexona, pega a lanterna, nave mestra, né? Que daí faz aquele clarão. Na esperança né? de ter alguém né? na ponte lá que não esteja... Então, essa navegação foi marcante, tá? Porque foi algo que quem nos contratou foi totalmente despreparado na compra, comprou, na minha visão, errado. Claro. Tá? Na visão de todo mundo que está nos assistindo. até agora. E, ao mesmo tempo, o final foi muito interessante, porque ao chegar na marina, íamos pegar uma poita. A maré estava muito forte e nós tínhamos que chegar no motor, claro. Sim. E, para chegar no motor, me vem um operador da marina, né, um guarda noturno, que chegamos, era 3 horas da manhã na marina, e aí o rapaz veio, primeiro ele estava embriagado, aí o perigo era o dobrado, porque não era conosco, era com o rapaz que veio para dar o apoio para a gente, para poder pegar a boia, a poita. Bom, então tivemos que fazer tudo sozinho, porque o veleiro 27 era cana de leme, né? Então, cana de leme, você tem que governar pela porta do leme. Sim. E, por outro lado, você tinha que engatar e desengatar. E outro, você tinha que pegar a boia. Né? Enfim, ainda bem que dentro do planejamento das nossas discussões, né? Porque discussões que a gente fala é o seguinte, é troca de conhecimento. Né? Sim, claro. Porque a gente não pode ter discussão para
para virar motim, né? Nós temos que ter troca de conhecimento. Então, isso daí nós fizemos, deu certo, chegamos, estamos aqui para contar a história, né? E o barco com o quadrinho, o tapetinho chegou. Chegou. Bom, pessoal, vocês entenderam o seguinte, aqui o moral da história, não façam isso. Não façam isso. Vocês estão justamente ouvindo algumas histórias que é para vocês aprenderem com pessoas que têm muita experiência, que passaram por perrengues, inclusive em outras épocas, mas que tinham planejamento, senão não teriam chegado, mas que certamente hoje não fariam, e que vocês têm que entender que essas coisas são muito mais complicadas do que parecem. Paulo, como que funciona? A gente falou que você é super ativo, navega e está no grupo Bora Navegar. Existem outros grupos, né? Eu coordeno um grupo de avisos de mau tempo da área Charlie. Tem os grupos... Eu adoro esse grupo, inclusive, só tem notícias boas, né? Obrigado. Geralmente sou eu que solto os nossos administradores lá, o Antônio Previde, Você estraga o final de semana de todo mundo, mas tudo bem. Eu vou aproveitar para passar a palavra para você, já mandar um abraço pro Herman Júnior, nosso amigo que esteve aqui com a gente, que passou aí 12 dias, está em casa, recuperado. Herman, um abraço. Está em casa, passou 12 dias aí terríveis em razão do Covid. Falei com ele hoje, estava até com dificuldade de falar, então parabéns, ficamos felizes pelo seu restabelecimento. E ele tem, além dos grupos dele lá de auxílio, o Travel Plan, né, que são os grupos que inclusive o pessoal dá a saída, dá a chegada, que é uma forma mínima de segurança para esse planejamento. Estou saindo, estou indo para tal lugar, cheguei, não cheguei. Então isso já é uma ajuda. Dentro da sua atividade, da sua navegação hoje com a sua Cabo Erasmar 61, você faz travessias, você se planeja, e como é isso dentro do grupo Bora Navegar? Então, isso a gente tem lá dentro, assim, uma coisa assim, que acontece, né? Vamos para Angra. Então, você vai, que dia você vai? Então, a gente vai em vários barcos juntos, tá? A gente tenta sempre ir em turma, tá? Justamente para um ajudar. O que eu mais falo, o que eu sempre falo no grupo, eu falo para todo mundo, puta, navegar é uma delícia, andar de barco é uma delícia, só que tem uma coisa, o mar não tem acostamento. A gente fala muito sobre isso, é uma grande verdade. Não tem acostamento. Então, sabe, todo o planejamento em cima de uma manutenção preventiva é uma coisa que eu brigo muito, eu converso muito no grupo, que é o mais importante. Não é só para uma travessia, essa manutenção tem que ser para o final de semana, que você está lá com a sua família, que você está com os seus convidados. Não pode dar erro. E você tem que ter essa manutenção. Na sua opinião, eu tenho a minha opinião, eu acho que é sempre bem-vindo. Os marinheiros, que são... Os marinheiros são profissionais, Sim. Marinheiros, esporte e recreio. Você entende que eles estão engajados em ajudar ou eles são mais suscetíveis às vontades do proprietário? Ou eles batem na tecla do... Eu tenho com os meus marinheiros. Como é que você... com os meus quero saber essa sua experiência. Com os meus marinheiros. Eu adoro pilotar meu barco, amo. Então, tipo assim... Mas eu sei que se eu beber, eu não vou pilotar. Então, eles têm autoridade de desligar o motor e falar, o senhor não vai pilotar o barco. Mas eles te ajudam? Porque é o seguinte, eu conheço, e como tudo, como advogado, médico, dentista, você tem os profissionais. Eu tenho visto um movimento muito forte dos marinheiros de esporte e recreio em se qualificar melhor. Sim. Que é muito bom para todos. Então, todo mundo. A gente sempre dá mérito a quem quer prestar um bom serviço. Você Eles entende que eles são uma ferramenta de planejamento? Eu entendo sim. Sim. Não, total. No meu caso, principalmente, que eu gosto do conforto de um marinheiro. Tá? Você se sente mais seguro. Também, para te dar claro, um apoio. Também, claro. Mas hoje, assim, eu sinto nos meus próprios... O meu marinheiro está comigo há bastante tempo, acho que 6, 7 anos, né? Confiança total nele, ele gosta, ele vai atrás de aprender mais, ele vai atrás, inclusive, da parte mecânica, elétrica, ele acompanha. Então, esse profissional, hoje, está muito bem valorizado, mas... Ele faz parte, na sua opinião, sim, de um bom planejamento. Faz. Ele vai ajudar a olhar a previsão, ele vai usar a rede, os grupos dos marinheiros. Sim, mas eles bastante, eles usam bastante. Maravilha. Sim, mas não é todos os profissionais que estão assim. Não, claro. Pelo amor de Deus. Mas isso é importante, que é o seguinte, hoje já existe, inclusive, eles têm registro
no Ministério do Trabalho. Tem, eles ganharam agora. O que está Sim, acontecendo? ganharam. Tem um movimento dentro da Marinha, eu posso falar isso porque esse movimento foi discutido em simpósio. Esse movimento está sendo preparado um curso de preparo para esses marinheiros, que foi o Seria pedido do Ministério excelente. do Trabalho, Seria da Marinha, excelente. com uma carga horária grande. Apesar que, não fazendo propaganda mesmo, porque nós não precisamos, né, João? Já tínhamos um curso para a formação de marinheiros. Nós fizemos muito no Yacht Club, né? Vamos a turma no Yacht Club. Mas hoje a Marinha está querendo, já está sendo moldada. Já visualizou essa necessidade. Já visualizou. Não, isso teve uma discussão com o Ministério do Trabalho. Esses cursos foram moldados, estão em discussões. Isso é bom para todo mundo. Isso entra pela DPC, é uma coisa. É um curso, ele tem standard, os instrutores terão que passar por avaliações da pedagogia da Marinha para dar esses cursos para essas pessoas que estão dentro da CLT como marinheiro de esporte e recreio. Porque, né, então, ela é uma categoria que isso já está em andamento. Precisa, hoje precisa muito. Mas já está em andamento a ideia, já foi discutido em simpósio, já tem um grupo... Não, isso vai andar, isso eu tenho acompanhado também, o pessoal está bem... A venda de barco aumentou. Querendo ou não, houve um aumento de venda de barco, mas não houve o crescimento do profissional. Mas Assim, isso está mudando. Você tem mais barco, não da qualidade. Hoje, no número de profissionais. Número de profissionais, marinheiros, vamos chamar assim, marinheiros, capitão. Tá. Não tem. Boa noite, amigos loucos por barcos. Hoje mais uma quarta-feira aqui no canal da Náutica. É um prazer estar aqui e receber os nossos convidados. Hoje que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, às vezes até polêmico, mas eu acho que a gente vai poder trocar ideia e de alguma certa forma até divertido, com experiências que sempre são interessantes, para falar sobre marinheiro, tripulante. Como escolher o melhor profissional para o seu barco. Mas já adianto, mesmo que o seu barco seja pequeno ou que você às vezes opte por tenha experiência, gosta de comandar o seu barco e não tenha um profissional contratado, prefira não ter, isso não é crime nenhum, não é problema nenhum, faz parte do jogo. O que a gente vai debater aqui, trocar essa ideia com os nossos convidados, que eu já vou apresentar, é a vantagem de você ter um profissional que saia com você ou não, mas que cuide da sua embarcação, que esteja bem qualificado. Nós sabemos que há profissionais bons e profissionais ruins em todas as profissões. A gente tem um vídeo que chegou aqui pra gente, de um participante de 2 programas atrás, que é o João Roberto Chaves, da Unináutica, e ele mandou um vídeo justamente por causa da importância desse tema. Então a gente vai colocar o vídeo dele, um vídeo de 2 minutos. Obrigado, um abraço, João. E aí na sequência a gente vai abrir com alguns temas pra gente debater e passar aqui para nossos amigos loucos por barcos, essa história de escolher um bom profissional para a sua embarcação. Beleza? Então, produção, roda o vídeo. Nós encontramos com os clientes, amigos, é a busca pela aquele Tom Hanks. Boa noite, loucos por barcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Miriam, Aloysio, Abelardo. Boa noite a todos. Eu estou tomando a liberdade de me inserir no bate-papo, porque é um tema muito produtivo, muito interessante, muito valioso. O mundo marinheiro, né? O marinheiro, como escolher um marinheiro para o seu barco. Então, é um tema que nós corremos um risco de cometer várias injustiças. Nós estamos num limite muito amplo, que é do grumete a um almirante. Todos são marinheiros. E no meu dia a dia, o que nós encontramos com os clientes, amigos, é a busca pela aquele Tom Hanks, aquele comandante perfeito. Então a pessoa tem um barco de 16 pés, ele quer um marinheiro perfeito. E ele tem um barco de 150 pés, ele quer um marinheiro perfeito. Marinheiro que possa fazer tudo. Tudo. O marinheiro tem que ser segurança, motorista, barman, churrasqueiro,
chefe de cozinha, navegador, ele tem que ser faxineiro, ele tem que ser confidente, ele tem que ser tudo. Então, esse tema de hoje é algo que é extremamente precioso e tem que, antes de mais nada, fazer uma analogia sobre o que está no tema, que é o seu barco, para as suas necessidades, para aquilo que você almeja. E lembre-se que o treinamento é tudo. E quem muitas vezes pode oferecer esse treinamento é o contratante. Tá? Então, vamos apreciar esse tema, que eu acho que deve ser debatido não apenas em um programa. Um bate-papo tem que ser debatido por muitos e muitos programas. Abraço a todos, uma boa noite. Prontinho. Muito obrigado, João. Todos aqui concordam com você, não só pela sua experiência no assunto, mas pelo fato de que nós temos aí, eu vou deixar o número a cargo aqui dos meus colegas, mas pela última conta que eu tinha, nós tínhamos aí pelo menos, eram 7, não, agora eu não lembro. Nível Brasil? Eu tinha um número no Bolt Show, eu falei esse número algumas vezes, mas eu vou buscar, vou trazer para vocês. Falaram em torno de 60, 80 mil, né? 120. 120 mil já está? 120 mil. Então, são muitos profissionais. Sim. E que nós queremos tratar todos como profissionais. Nós queremos, mas melhor que isso, nós queremos que eles se considerem profissionais, e aí, como o Aloysio bem colocou aqui, sim, eu sou um profissional, eu tenho que fazer um curso. Então, quanto mais vocês, meus caros, que eu já deixo o meu abraço, marinheiros, tá? Marinheiros Esporte Recreio, marinheiros profissionais Esporte Recreio, quanto mais vocês se valorizarem, é o primeiro passo. Buscarem qualificação. Buscar essa qualificação é o primeiro passo para serem perante o proprietário da Marina e o pessoal de operações da Marina, perante o proprietário da embarcação. Eu vou começar esse bate-papo com a Miriam, porque a Miriam está aqui, a gente tem todos os lados do balcão, e a Miriam, ela está literalmente, como ela colocou na apresentação de forma muito bacana, ela tem de cara, assim, ela bate de frente, no bom sentido, já com vários lados do balcão. Por quê? Tem a Marina, a loja, e por ter a Marina, obviamente, lida com o operacional, né? Lida ali no piso de Marina, o famoso chão de fábrica generalizado, com os marinheiros. E aí eu vou já começar, Miriam, para você começar aí na Marina Porto do Rio. Como que é isso? Quando vocês vendem um barco na loja, as pessoas, por curiosidade, às vezes por não conhecerem, elas de cara pedem indicação de profissionais. E como é isso? Vocês indicam, vocês têm um banco, vocês qualificam a indicação por cursos que a pessoa tem? Como funciona isso lá para vocês? E depois a gente volta para falar sobre como é a operação na Marina com esses profissionais, depois que a gente rodar o assunto. Tá. Como é que é isso lá? Mas vamos falar um pouquinho só assim de como que eu vejo os marinheiros no geral. Por favor. Assim, quando o cara chega lá querendo comprar um barco, primeiro barco, ou até às vezes segundo, terceiro, e solicita um marinheiro. Qual a necessidade que ele quer? Por que ele quer um marinheiro? Ele quer um marinheiro para limpar a embarcação dele? Isso. Ele quer um marinheiro para instruir ele como é que vai navegar, conhecer a região? Ou ele quer um marinheiro fixo, que vai acompanhar ele durante todo o tempo que ele tiver o barco? Que é só dele, vai cuidar só do barco dele. Então, assim, para esse cara que quer o barco só para limpar o barco, a Porto do Rio ela oferece esse serviço de limpeza já da embarcação, é tudo incluso. Então você tem profissionais lá que são funcionários da Marinha. Vai fazer isso daí. Beleza. Mas, assim, e esse profissional que faz esse serviço de marinheiro de terra, eu acho que é uma pessoa que você pode treinar, é bem fácil. Pode ser alguém que tenha boa vontade de atender. Boa. Sempre, né? Acho que isso é básico. Isso é básico para todos os outros, mas para esse marinheiro, esse é o único requisito. Né? Uma pessoa que tenha boa vontade de atender, que tenha vontade de aprender, se qualificar, e aí, chegando na Marina Porto Rio, ou em qualquer outra marina, ele vai conseguir ter essa qualificação. Vai arrumar emprego. Literalmente eles vão trocar em miúdos aqui, vai arrumar emprego. Aí depois tem um marinheiro que você procura porque não conhece a região ainda, né? Ou é um cliente que tem um primeiro barco, vai aprender a navegar, e tem a necessidade, sim, de ter um marinheiro durante as primeiras navegações, para conhecer a região. Eu, por exemplo, não conheço Angra tão bem assim. Tá. Então, para lá navegar em Angra, eu preciso de um marinheiro.
Boa. Que conheça a região, que conheça a região. É isso aí. E aí esse cara tem que ter boa vontade e tem que ser um cara que conhece, tem experiência das pedras, da geografia. Saiba usar um eletrônico. Que mostra segurança Isso, também para você, né, que está na borda. Aí tem que ter um pouquinho mais de qualificação. Não pode ser uma pessoa que só tenha boa vontade. Porque às vezes tem uma pessoa com boa vontade que se oferece para esse serviço e aí não fica uma experiência muito boa. É o famoso deu ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? E aí tem a terceira pessoa lá de marinheiro que eu vejo, que é o que você vai escolher para ficar com seu barco fixo ali. Porque você saiu de uma 40, foi para uma 50, 60 pés, e aí tem necessidade de ter um marinheiro fixo. Aí, esse marinheiro eu acho que tem que ter a boa vontade, tem que ter qualificação. Qualificação, inclusive, para o barco, né? Esse que é o ponto que eu vou querer tocar, porque eu tenho certeza que os capitães aqui vão concordar, porque eles não começaram em barco grande, começaram lá atrás. A gente vai falar sobre isso, como foi essa escalada aí, que é o que o marinheiro, que está, dependendo de quando ele começou, que é o que ele tem que buscar. Sim. E aí é o famoso crescer na carreira. Continua, por favor. E aí tem mais uma coisa que é essencial ali. Tem que ter empatia com a família que ele vai trabalhar. Boa! Não é verdade? Boa. Porque pode ser um cara super técnico, que conheça super bem a região, mas aí faltou empatia. E aí? Então, é uma coisa mais delicada de se contratar. Né? Vamos dizer que é um casamento. É uma relação. Vamos lá, vamos começar esse papo. É um casamento, né? Do proprietário do barco com o marinheiro, com a tripulação. Tem que ter um entrosamento em todos os sentidos para o segmento. É como até o Fernando comentou, um barco ruim com um marinheiro ruim, fica tudo ruim. Marinheiro bom com uma tripulação boa, é tudo positivo mesmo, e tudo flui muito bem, né? Então é nesse segmento. Então eu vejo dessa forma. Então você tem que ver para quem você quer e aí você tá muito bem colocado, assim, super. O raciocínio está estruturado, qualquer um entende, né? E Aloysio, baseado nessa entrada aqui. Já que a Miriam já colocou uma forma muito interessante isso empatia, lógico, ela já citou várias coisas, a experiência, boa vontade, a empatia, querer trabalhar. Gente, tem muita gente querendo trabalhar. Sim. Tem uma informação que a gente já soltou até na Náutica, e que foi informação dessa semana lá nos Estados Unidos, falando do número de embarcações vendidas durante a pandemia no Brasil. Oh, que legal. Então eles têm o número. Eu peguei assino algumas. Está crescendo isso. Não, foram mais de. Só os formalmente catalogados que chegaram no relatório são mais de 40 mil embarcações. Legal. Isso é público, está divulgado lá fora. Então, isso é oportunidade para quem quer entrar. Para todos, né? Só que tem gente que quer trabalhar. Quem não quer trabalhar, não cria empatia, não tem boa vontade, não vai fazer um curso, vai perder porque tem muita gente querendo. Como é que é isso, na sua visão, no ponto de vista de qualificação? Vamos lá, Luiz, a sua hora agora de dar essa introdução no assunto. Fala para os nossos amigos ali. Eu comecei na Náutica em 93 e na época eu pude tirar a carteira de arraiz com 17 anos. Então eu tirei o arraiz e passado um mês depois eu já consegui fazer o mestre, o preparatório do mestre, e já tirei minha carteira de mestre. Mas no mesmo período eu tirei o radiotelefonia, minha carteira de motorista, o arraiz e o mestre. Então eu lembro desses 4 documentos, então foi quando eu falei, é daqui que eu vou partir. Na primeira embarcação que eu trabalhei... Ele ficou bandido da carteirada. Ele falou, vou dar várias carteiradas. É isso aí, então eu vou chegar dando carteirada. Então assim, eu tive a oportunidade num veleiro de 50 pés. E era um veleiro tailandês. Olha só. Então era um barco maravilhoso. Então eu tive um contato com a embarcação, a primeira embarcação foi um veleiro. E eu defendo uma ideia também, Guilherme, que todo marinheiro deveria ter uma experiência num veleiro. Todo mundo devia ter uma experiência no veleiro, até um lancheiro. É um sonho. É isso aí. Tanto o proprietário quanto o marinheiro, ele deveria ter pelo menos uma experiência num veleiro. Porque tira-se muitas lições, né? Eu tive o privilégio de trabalhar num veleiro e depois eu consegui trabalhar numa Maris 30, que no começo da década de 90 a Maris 30 era um barco bem conhecido. Então trabalhei mais 3 anos nessa embarcação e naveguei muito. Então o meu start na náutica foi trabalhando numa Maris 30, que eu navegava de dia, de noite, com tempo ruim, né? Era uma embarcação voltada para pesca. Aí o pessoal vai mesmo. Então o proprietário na época ele saía praticamente toda semana.
Então isso me deu uma bagagem. Então assim, eu tinha de tudo para abandonar a profissão naquele momento. Por quê? Porque quem não tem muita experiência, sair para o mar com o mar ruim e você sentir aquele mal-estar, então tudo indicava que eu não ia aguentar. Tem uma negativa de você desistir. Só que tem um detalhe, a insistência também faz com que possamos ter experiências. A resiliência, né? Isso molda caráter e outras coisas. A resistência ali na navegação me fortaleceu. E depois eu comecei a navegar com mar ruim, com chuva, tudo, e já era uma coisa comum. E eu falei, não, é por aqui que eu vou, né? A segunda embarcação que eu trabalhei foi uma Oceanic 36, trabalhei 8 anos, depois já fui para uma 50 Bastante tempo. Depois já fui para um outro barco maior, né? E Deus tem me abençoado nessa parte, que eu sempre tive bons barcos, né? Bons patrões que me deram oportunidade. Eu ia perguntar isso agora, porque eu vou falar sobre isso. E me deram oportunidade e eu nunca fiquei parado, sempre tentei fazer um a mais. Boa. Por quê? Eu entendia desde o começo que se eu melhorasse o meu currículo, na hora de uma entrevista, eu teria mais oportunidade. Isso, gente. Como qualquer profissão, né? Não significa que você seja contratado de imediato, mas você aumenta a possibilidade de você ter uma boa contratação, né? Então, eu tenho feito isso daí. Os meus amigos me procuram para tirar dúvidas, pessoas que vão fazer a prova do Arraiz, do mestre, dezenas de pessoas me procuram para que eu possa auxiliá-los no capitão amador. Às vezes não consigo por causa do tempo, né? E o material do capitão, ele é um material muito complexo. E para você ser um bom capitão amador, 6 meses de curso, você tem que ter pelo menos 6 meses de estudo. 6 meses, tá? Mas eu acredito que esse é o caminho. A pessoa faz a prova a primeira vez, ele não consegue, ele tem que ir a segunda. Tem que melhorar, ele tem que buscar informação. E outra coisa muito importante que nós temos que levar em conta: sempre ouvir os marinheiros mais experientes, os mais antigos. Ainda que ele não tenha a habilitação, não tenha o currículo que você está buscando, mas ele sempre vai ter uma palavra que vai te orientar e essa opinião sempre tem bons proveitos. Ouvir os mais experientes, eu acho que na náutica é algo que faz a diferença. Aí eu vou dar um pitaco então. Obrigado, Aloysio, porque você ouviu o que você está dizendo é o seguinte, traduzir inclusive para o pessoal o mais experiente, ele tem hora de mar. Exatamente. E quando você tem hora de mar, as coisas, ou melhor, quando você está no mar, é quando as coisas acontecem. Então, se você tem muitas horas de mar, em tese, muitas coisas, desde uma rajada besta de vento, a uma virada de tempo, a um acidente qualquer. Pegar um toco, enrolar alguma coisa no hélice, ou um problema mecânico. Então, horas de mar é como horas de voo. E os pilotos são qualificados em horas de voo. Por quê? Porque ele estava lá, fez não sei quantas. Então ele fez aquele pouso automático em Congonhas, que é quase automático, eu quero dizer, mas que ele já está acostumado. Só que num teve vento de 40 nós, no outro de 100, no outro pela proa, pelo nariz. E isso que te arrebata a experiência. Então acho que isso tem muito a ver. Porque o que ele colocou, a qualificação é importante, só que as horas de mar contam bastante. Vou aproveitar aqui, já estamos recebendo várias participações. Vamos aproveitar porque a gente vai jogando aqui no nosso meio aqui. Primeiro o Ricardo Vitói falou, excelente pauta. Vejo uma carência na prestação de serviço de qualidade, ou seja, qualificados. Então, abraço, Ricardo. Muitas vezes você tem um pessoal autônomo, etc. E meio solto, né? Tá meio solto o cara que não se qualifica. Ele tá ali, pega um bico aqui, pega um bico ali, que não tem nada de errado. O que a gente tá falando pega um bico, mas quando você fala, por que eu estou fazendo vou mudar a palavra, não é pegar um bico. É um serviço temporário, um freelance. Temporário. Sou eu porque eu tenho esse curso, esse, eu sei o que fazer e estou acumulando horas de navegação. Obrigado, Ricardo, pela participação, é por aí. Luciano Jimenez, boa noite, parabéns pelo programa, sempre com assuntos ótimos. Sabemos que muita gente vai curtir esse assunto, sim. Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Qualificação, experiência, tudo que a gente estava falando aqui agora. Excelente. E conhecimento da embarcação e do local que será objeto do passeio, coisa que a Miriam já colocou. É isso mesmo, Nelson, obrigado, tá aí na tela. O Dorival Júnior, marinheiro tem que se valorizar como qualquer outro profissional. Serviços com cozinha devem ser acrescentados à parte, cada detalhe compõe o orçamento. Tá certo.
E no final, Dorival, é a qualificação. Você tem lá eu fiz um curso de cozinheiro, um curso que a gente chama de receptivo, né? Curso de receptivo. Sim, tudo isso vai no seu currículo e você vai ser valorizado por isso, é fato. Tá? Vinícius Krug, parabéns pela iniciativa. Um abraço para o pessoal da galera do JET de 15 de novembro, Rio Grande do Sul. Olha que legal, um abraço. Gente, depois mandem aí uns flocos de neve pra gente, deve estar bacana de andar de jet aí. E o Kleber Sodré, todos precisam saber velejar em qualquer veleiro, seria realmente bacana. É verdade. Lancheiros, donos de barcos ou marinheiros, a experiência em estar no veleiro e entender muitas vezes que um barco que você trabalha muito mais para conseguir aquilo que você busca na sua navegada. Navegação é uma arte. É uma arte, é uma arte. E num veleiro, então, se torna... Ó, eu vou colocar aqui, demais. Nós temos uma matéria antiga que aí a gente vai começar a debater uns temas mais específicos, né? Vamos dar uma apimentada nessa conversa, mas trazer umas informações que eu sei que vocês querem trazer baseado nesses temas. Nós tivemos uma matéria em 2005 que a gente está atualizando, e vamos usar inclusive esse programa para atualizar. Fala assim, ó, os 10 mandamentos para contratar um bom marinheiro. Essa matéria é de 2005. Então eu não vou entrar nos detalhes de todos, mas vou citar aqui os 10. Primeiro, a experiência. 2, a confiança, que ele fala aquilo que eu coloquei no meu vídeo, que a gente estava colocando, a mais importante entre todas as qualidades necessárias. Aqui o Márcio Dottori, um grande abraço, Márcio, já escreveu isso lá em 2005. Né? Afinal de contas, é aquilo que eu falo, você vai entregar o seu patrimônio, a segurança da sua família, dos seus amigos, nas mãos dele. O horário, disponibilidade, ou seja, disponibilidade de tempo, etc. A capacidade. Esse aqui eu vou ler porque é muito bacana, gente. Olha só, o Márcio colocou uma forma fantástica. Ele fala assim, olha, como dizem os velhos lobos do mar, não tenha um pato a bordo, pois ele voa mal, ele nada mal, ele anda mal. Então, ou seja, um pato sabe fazer muitas coisas, mas nenhuma bem. Olha que bacana. Já viu esse ponto de vista? Então, por isso, se você quiser ter um marinheiro que também seja mecânico, eletricista, pintor, carpinteiro, tudo ao mesmo tempo, é melhor você logo abrir o seu estaleiro. Entendeu? Então, esse vai o recado, vai para os proprietários de embarcação. Um no seu quadrado, né? Isso. Logicamente, depois, a limpeza, não necessariamente está nessa ordem. A formação, que é a qualificação, o caráter, o salário, que tem que ser compatível, e isso, gente, é para qualquer profissão. Quanto mais bem qualificado, ou mais experiente, ou um pouco de cada coisa, isso vai depender da sua necessidade, daquilo que você vai querer que seu marinheiro seja mais preparado, habilitado a fazer, ele vai... ele vai ter um salário que entendo compatível e tem que ser compatível. A tranquilidade. Tem uma pessoa que está aqui, nosso amigo Capitão Marcelo Moraes, que veio aqui acompanhar vocês. Eu brinco, que ele é um dos caras mais serenos que eu conheço. Então o Marcelo, quando ele está muito feliz, ele está assim. Quando ele está absurdamente pé da vida, ele está assim. Então ele tem uma serenidade para tratar tudo. E ele, como você, né, começaram juntos. É capitão amador há 20 anos, fez a sua carreira nisso. Tive a oportunidade de aprender muito com ele, ter ele trabalhando com a gente. É uma figura em termos de tranquilidade e serenidade para resolver problemas. E os hábitos. Importante que ele tenha bons hábitos a bordo e seja um exemplo a bordo. Baseado nisso aqui, o que mais vocês querem adicionar, passar para aquele que está nos assistindo, que vocês acham que é importante, querem comentar? Por favor, agora é a hora. Vamos começar com a Abelardo. Na atividade, hoje, temos 132 funções, né, na nossa profissão. E baseado todo esse regulamento, é isso mesmo, é o conhecimento, é a dedicação desse profissional, a transparência, que tanto foi falado, a dedicação, e que esse profissional vai se destacar mesmo no mercado. Isso aí é uma coisa que é crescente mesmo para esse profissional, né? Mas vou te cutucar um pouquinho mais. Sempre aquela história. Existe bom profissional em tudo e mau profissional em tudo. Na sua visão, o que faz diferencia um bom... Vamos falar de um marinheiro? Um bom marinheiro de um marinheiro ruim. Então, eu acho que o ruim, eu não vou dizer o ruim que eu digo. Eu acho que assim, a pessoa tem que ser muito verdadeira. Não omitir o que você não sabe, né? Então, seja honesto, seja... Ou seja, como não ser um marinheiro ruim, então. Vamos lá, vamos ser um marinheiro ruim. Eu acho que é agir com sinceridade
E se você é o que você é, você fala que você é capaz de fazer. E o que você não tem capacidade de fazer, você vai falar, não tenho capacidade e não vou fazer. Proatividade para buscar. Proatividade. Para buscar mas uma proatividade, né, também de buscar melhor sempre na atividade. Alguma coisa que também vai te... Mas eu digo assim, se também você faz o que você faz com amor, você vai buscar isso. Você tá embarcado, você é louco por um barco. Você está dentro de um barco, você vai procurar fazer o melhor. E a dedicação desse profissional, ele tem que ser comparado como se ele fosse o dono do barco. Muitos chegam para o marinheiro, quantos já chegaram para mim e falaram, você é o proprietário do barco? Eu falei, não, eu sou o marinheiro do barco. Mas o que é? A dedicação que você faz. Então isso também mostra o bom profissional. É o famoso, né, atuar com os olhos do dono, como em qualquer empresa a gente costuma falar. Independente, né, se é profissional, quando a gente fala muito do profissional, é como você citou, não é necessariamente também que esse profissional ele tenha tantos anos mas que ele tenha, como a amiga falou, dedicação, vontade de fazer. Para chegar lá. Para chegar, porque todos nós estamos aqui. Não comecei já com todo o conhecimento. Eu tenho 30 anos de mar. 30 anos de mar, não é assim. 30 certificados, como eu comecei na náutica, embora tinha meu pai lá com experiência e tudo, comecei como garagista. Entrava com água até a meio da barriga, puxar o barco na carreta e fui pegando experiência. Então isso é uma coisa que chegou uma hora, me cansou aqui, eu falei, vou virar marinheiro. Eu vi aqueles marinheiros encostar, amigos meus em São Vicente, todo uniformizado de branco, e eu ali na garagem náutica, falei, poxa, por que não? E trabalhando na garagem do meu pai e tal, e falei, por que não também me tornar um marinheiro também, né? E poder desbravar outros portos, outros conhecimentos. Então isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu falei, vou seguir isso aí, vou seguir esse cara, vou fazer isso aí. E aí fui atrás e fui buscar, me qualifiquei, que nem o Luiz falou, entrei também preparado, entrei já mestre, com carteira de radiofonia e com conhecimento, meu primeiro barco, e fui crescendo e, graças a Deus, e estou há mais 30 anos que eu tenho de profissão, continuo aprendendo. É isso, sempre. Todo dia sair para o mar é um aprendizado, toda a embarcação que eu assumi um compromisso de cuidar. Hoje eu estou numa Farline 65, meu patrão já falou para mim, capitão, esse barco você tem que estudar. Isso. E é verdade. É isso. É estudar. Então está na minha boca para falar isso daí. Eu quero pegar agora um pouquinho. Esse barco tem que ser estudado. Aí eu peguei, tem um manual do barco já traduzido. Se não, vai buscar a tradução, vai correr atrás. Quantas vezes eu lá no barco, na casa de máquina, no tradutor ali para buscar ali saber o que aquele componente quer dizer. Então, e é isso. Então, isso mostra tudo, a questão toda da evolução no mercado desse profissional. Né? Boa. Miriam, na visão sua, da família, como usuários e como proprietários, agora mais de marina, a gente ia falar dessa parte do operacional, chegou a hora. Como que é isso lá? Como é que os marinheiros lidam lá? Você vê o pessoal se qualificando? Vocês têm algum tipo de qualificação? Por favor, usa aí o seu espaço e conta pra gente como é que funciona isso lá na tua região. Na Porto do Rio é o seguinte, a gente dá preferência até para contratar aquele cara que nunca viu barco na vida. Ok. Então, assim, a nossa equipe, ela sempre começou lá com alguém que vinha da jardinagem ou com alguém que vinha ali do serviço de pedreiro, uma coisa assim. Mas você via que tinha boa vontade. Tinha boa vontade, queria aprender. Aí essas pessoas que queriam aprender, o Marcelo, que lá a gente começou assim, o Marcelo, o Maurício, meu pai, lavando barco. Eu fui estudar, depois eu voltei. Meu caminho foi mais fácil. Mas aí, então assim, esses meninos foram treinados pela nossa família, né? E até hoje são dessa forma, hoje de uma forma mais profissional. Por exemplo, segunda-feira agora fizemos lá a renovação do curso de brigada de incêndio, né? E aí, falando sobre métodos de segurança e boas práticas, organização, enfim, que aquela coisa, a prevenção do incêndio, ela inclui a limpeza do porão do barco, não é verdade? O cuidado ali com a fiação de cada embarcação. Porque forma gases, né? Se você deixar um combustível num porão, você forma gases. Esses ou gases você não faz direito, você desencapa um fio. Então, assim, então o treinamento ali de limpeza da embarcação, hoje a gente tem um líder lá, que é o Rafael, que vai também auxiliando aí. A cada menino novo que chega, fica um tempo com o Rafa. É um mentor. É um mentor, Legal. E aí depois que ele tá bem treinadinho, ele começa a assumir os barcos deles. Lá, cada menino tem em torno de 15 barcos. E eles dão conta direitinho, a marina super organizada. Aí, os marinheiros de terra, né? Eu cheguei a cuidar de 20 barcos. Eu tive um ajudante,
mas eu cuidei de 20 barcos, embora barcos pequenos. Eu conheço bastante gente que faz isso e monta equipe. Então. E assim, fazendo um paralelo com o meu aprendizado na náutica, né? Quando eu cheguei e fui trabalhar, era administrativo, e depois o Marcelo disse, Miriam, vamos pro Boat Show. Fui vender barco. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os barcos, no caso da Fibra Forte, da Fokker, e estudei barco a barco, cada coisa que tinha no barco, o tamanho do tanque, bom vendedor tem que fazer, a dimensão do tanque, a dimensão. E acho que os bons marinheiros também precisam fazer isso. Não, sem dúvida, mas quando você estava indo pro Boat Show... O dia que ele assume um barco, ele tem que estudar o barco, como você falou, né? Isso a gente até tinha um tema para falar depois sobre isso, do estaleiro também, né? Dar os cursos. Vamos chegar lá. E aí outra coisa que você falou aí, que alguém perguntou lá também, da precificação. Cada coisa tem um preço. É um marinheiro que vai dar uma saída. Porque o marinheiro às vezes assume lá a função de churrasqueiro, de bartender, né? Outras funções também. Então, assim... Eu acho que tenha boa vontade, se qualifique e depois precifique também, né? Com justiça. Para poder se precificar. Para poder se precificar, você tem que se qualificar primeiro. Que a hora que você fizer isso com empatia, como você colocou desde o primeiro momento, você vai ser valorizado por isso. É lógico que você está cheio de gente doida por aí. Tem gente doida e tem gente louca por baixo. Tem gente doida que nunca vai valorizar ninguém. Isso faz parte do mundo, né? Nós precisamos nos valorizar, né, amiga? Até desculpa te... Mas nos valorizarmos. Eu falo para você, meu marinheiro profissional de Spot Recreio, que não fica esperando do seu patrão se valorizar. Você tem que dar o primeiro passo. Você dá o primeiro passo. Se você mostrar profissionalismo, independente do patrão, se ele não te reconhecer, outros vão olhar para você. Além de que você entra numa marina, você não está trabalhando só para o seu patrão, só para a embarcação que você trabalha. Todos estão de olho em você. Verdade. Então, mas quando você aumenta a qualidade do serviço, aí vão ter outras pessoas te querendo, outras pessoas vão te buscar, e aí gera uma competição, porque falta marinheiro. Isso, a gente viu os números. Eu vou pegar o gancho de vocês para trazer aqui o assunto para o Luísio, para a gente fazer assim, uma pergunta bem para não dizer que é no ângulo do nosso tema. Aloysio, baseado em tudo isso que a gente está falando aqui, já demos uma misturada geral no assunto, já jogamos várias coisas na mesa. Quem está nos assistindo, dono de barco, como escolher um bom marinheiro? Como fazer essa avaliação? Na sua opinião, o que ele deve pensar e procurar? Assim, 5 itens que ele tem que avaliar para poder tentar, pelo menos, né, arriscar a contratar um bom profissional, na sua opinião. Na minha opinião, o que contribui para que possa ter uma boa contratação é justamente pesquisar o que o marinheiro tem para oferecer. Quantos anos ele tem de profissão, qual a habilitação que ele tem, quais as embarcações de portes menores ou maiores que ele trabalhou, né? Qual o período que ele trabalhou nessas embarcações? Foi 6 meses, 2 anos, 5 anos? Né? Evidente que estar contratado durante um período maior contribui para uma nova contratação, né? E os cursos de capacitação, como eu acabei de falar, né? Então, existem marinheiros que são com os valores menores e valores maiores, né? Então, assim, tem que ver o que o empresário, o patrão, né? Aquele que investe. Porque eu entendo o seguinte, que a náutica, ela é um tripé. Ela é o fabricante da embarcação, o proprietário, a marina e o marinheiro. Então, esses 4 pontos. Não existe indústria de embarcação se não tiver quem compre. Sim. E não existe marinheiro bom ou ruim se não tiver quem contrate. E não vai ter marina se não tiver onde guardar. Então tem que ter uma coerência nesses pontos, ô Guilherme. Faz todo sentido. Porque não existe. Uma marina sem barco não tem fundamento. O marinheiro que não tem a embarcação para trabalhar é difícil. Um restaurante sem cliente. Restaurante sem cliente. Então o que acontece? Ter o melhor para oferecer. Ter o melhor. E dentro desse conjunto, pegando um gancho do que a Mira falou, e o Abelardo também, estudar, leitura. Ainda que você não tenha condição de estar numa escola, sabe, algo
numa empresa que possa te capacitar, mas não impede de você ler uma boa revista, de você ler uma matéria, um artigo. Você está se atualizando. Você pode buscar informações com leitura de qualidade. É conteúdo. Entendeu? Revista, então, outra site. coisa, dependendo da embarcação, tem dezenas de manuais. Sim. Você pode ter o cuidado, você não vai conseguir ler tudo. Pode até conseguir. Mas você pode ler os pontos principais. Como funciona bem um gerador, um ar-condicionado, um motor. Se desliga nessa sequência ou naquela. Sabe? Então, assim, os eletrônicos da embarcação, sabe? Eu tenho visto que os nossos amigos, eles têm muita dificuldade em entender os equipamentos eletrônicos, né? Evoluíram muito rápido, Evoluíram muito. Eu entendo também o seguinte, que as embarcações, elas cresceram e os equipamentos evoluíram bastante, mas infelizmente a nossa mão de obra ainda está um pouco para trás, está um pouco atrasada. Então, se ainda não existe empresa ou escolas que conseguem dar essa formação, nada impede de você ler, pesquisar, perfeito, e perguntar para o amigo, perguntar para o mais experiente. E quando esse marinheiro não tiver a oportunidade de fazer uma viagem com o patrão dele, ele pode também falar: Guilherme, você vai para tal lugar, eu posso ir com você? Vou embarcar contigo. Posso embarcar com você para mim poder... Vou lá guardar cabo, amarrar defensa, mas vou junto. Exatamente. Uma pessoa proativa, ela não visa só o dinheiro, ela busca experiência. Roda e cai mais ou menos no mesmo ela busca experiência. Então, assim, poxa, quando um amigo meu com a embarcação maior me convida para dar um apoio, eu me sinto privilegiado, porque é uma embarcação a mais, é uma embarcação diferente. São horas o jeito de colocar a diferença o jeito de colocar a defesa é diferente, a manobra é diferente, a tonelagem da embarcação é diferente, né? Então tudo isso leva em conta. Então eu acredito que o patrão, o empresário, o investidor, aquele que tem o dinheiro para comprar uma boa embarcação, e eu acho que ele não vai querer deixar o patrimônio dele na mão de qualquer um, tá? Eu defendo uma ideia, Guilherme, Bínia e Abelardo, e amigos que estão nos assistindo. Amigos não, todos loucos. Todos loucos. Amigos da sequência, mas primeiro loucos. Loucos por barco. O que acontece? São 4 pontos que eu acredito que é muito importante. Saber fazer navegação diurna e noturna com segurança. Zelar pelo patrimônio, que são as vidas a bordo. Zelar pelo patrimônio, que é a embarcação que tem um valor agregado muito alto. Muito alto. E sabe qual é o 4º ponto? Preservar o meio ambiente. Ótimo. Porque não existe passeio no final de semana que bom que se você as falou condições isso. do mar, se o meio ambiente não tiver de qualidade. Então todo marinheiro, ele pode sim, ele vê uma garrafa, um saco plástico, eu faço isso direto. sabe? Tem que limpar, tem que ajudar ao redor da sua embarcação, manter sua embarcação organizada. O que a Miriam falou a respeito de água no porão é a superfície livre. Tem que estar sempre em ordem, não pode ter água e óleo. Se tiver água e óleo no porão, tem alguma coisa errada. Está faltando manutenção. Então, assim, cai alguma coisa no porão, pronto, já contaminou. Entendeu? Como que é feito o descarte desse material? Então, você não pode jogar qualquer coisa na água. E eu acredito que isso também contribui. Eu tenho trabalhado também nessa área de meio ambiente, né? Posso falar daqui a pouco do projeto que eu participei lá no Guarujá, e dá resultado. Dá resultado. Então, eu coloco tudo isso no meu currículo. E eu acredito que os patrões, aqueles que compram embarcações nos estaleiros, né, que gosta da náutica, que quer entrar na náutica, ele não quer que o patrimônio dele fique de qualquer jeito, tá? Então eu entendo também que as fábricas poderiam reservar um tempo, uma agenda durante o ano, Guilherme, para poder levar esses marinheiros para conhecer os estaleiros. Excelente Eu sugestão. até faço um pedido aqui aos fabricantes de embarcações, que não para o ano 2021, mas talvez para 2022 em diante, que criem um calendário, 2 períodos por ano, para que possa levar os marinheiros para conhecer o produto final. Seria uma familiarização. Exatamente. Eu sou suspeito de falar, Guilherme, porque eu já estive na fábrica, permita fazer um comentário, eu estive na fábrica da Intermarine 5 vezes. E eu sempre levei marinheiros para conhecer a fábrica da Intermarine. E eles sempre me receberam muito bem, os marinheiros foram muito bem atendidos, né? O Abelardo esteve comigo lá algumas vezes, levei amigos da Ilhabela, Ubatuba, Guarujá, né? Vieram os amigos do Sul também, que conheceram também a fábrica um fabricante de barco. Eu acho que isso é o importante.
dar condição para o marinheiro de ver a fabricação de uma embarcação, conhecer os detalhes e orientar de como cuidar do produto final. Porque esse produto final, o proprietário não vai ficar com essa embarcação para a vida toda. Aí ele provavelmente vai vender para uma outra pessoa também que é um louco pelo mar, né? E essa embarcação vai ter um valor agregado. Então, assim, a boa manutenção da embarcação faz com que o novo proprietário compre um equipamento feliz, faz com que esse marinheiro seja reconhecido pelo bom trabalho que ele fez. E aí ser escolhido. E como falou o Abelardo, alguém está vendo tudo isso. É isso. Entendeu? Boa. Todo mundo está vendo a qualidade do seu barco. Eu acho que esse é um caminho. Boa. É um caminho que nós temos que seguir. Gostei.